as pessoas que estão no topo, elas estão se ajudando, né? Influência ainda é uma profissão que tá ganhando espaço, aqui na cidade pelo menos, né? O pessoal ainda não tem essa mentalidade. Se eu acredito que aquilo não vai ser legal pra minha imagem ou que não tem nada a ver com os meus seguidores, eu acabo recusando. O que você acha dessa galera que quer aparecer em tudo? Ter uma imagem muito exposta? Eu acho que falta um pouquinho de autenticidade. Talvez bandeiras, feminismo, essas paradas todas aí. Queima o filme de uma influencer que quer levar isso adiante, botar bandeiras. Eu, por exemplo, não me envolvo nessas questões, porque eu acho que pode influenciar sim. Fala galera, bem-vindos ao Under Podcast, num formato diferente. Põe na 2 pra mim, só pra mostrar o espaço novo que a gente tá usando aqui. E, pô, é um espaço novo, eu queria sair um pouco do preto, né? Deixar uma coisa mais clean, assim, deixar os convidados mais confortáveis, uma poltrona e tal. Então, esses são os motivos que a gente mudou, tá? Queria agradecer a minha parceira aí, a Tamires, por participar desse novo formato, tá? Eu que agradeço, Juan, pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Show de bola. Já participou de podcast? Já com você, inclusive, da Onde? Coopercar. Ah, é? Não como você, veio pela representando a Isso, Coopercar, é representando verdade. a Coopercar. Agora é a primeira vez sozinha. Da hora, da hora. E pode ficar tranquilo, tá? A conversa é tranquila. Já falei pra você que não tem essa, igual aqui, ó, conversando, trocando ideia, entendeu? Tá, E o João? nosso tema de hoje é pra falar sobre esse mundo de influencer, né? Como que é esse lance de competição, se existe. O que rola entre os influencers? Pode começar. Se quiser se apresentar primeiro, também se apresenta, tá? Tá, já vou começar me apresentando, então. Boa. Eu me chamo Tamires Maiara da Silva. Nas redes sociais eu sou conhecida como Tami Maiara, né? A maioria das pessoas me conhece como Tami. Eu tenho 26 anos, sou advogada e atuo na área civil atualmente. É, Estou nas redes sociais desde 2013, Caramba. muito tempo. Inclusive, gostaria de convidar também todo mundo para me seguir no meu perfil profissional, porque além do pessoal, eu tenho um profissional separado, que é @tamires_advogada. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu lado profissional. Eu Ah, resolvi entendi. separar as Seu coisas. pessoal é o trampo de influencer Isso, e o profissional é o trampo de advogado. exatamente. Eu resolvi separar para não ter nenhum tipo de conflito. Mas aí o tema. Sobre a Você concorrência, sofre aqui de Baco por ser influencer, mano? sofrer, acredito que Por esse não. lance de. Porque a gente fala que ser humano é foda, né, mano? Sim. Então as pessoas, às vezes, as pessoas não querem você melhor que elas, tá ligado? Tipo assim, no fim das contas, o ser humano tem disso, entendeu? Você já sentiu alguma coisa relacionada à competição, algo Aham, nesse nível? entendi. Então, a concorrência, ela existe em qualquer área, né, de atuação. Acredito em qualquer profissão que a gente está. A gente tá nesse meio, tem a competição, não tem muito o que fazer. E quando você se expõe, você atrai muitos olhares, então acaba que você pode, sim, ser gostado por alguns, odiado por outros, mas na maioria das vezes eu acredito que as pessoas têm olhado com bons olhos. Acontece de ter um preconceito com a questão dos influencers, que inclusive já tem diminuído bastante, principalmente na nossa cidade, que tem um grande número de influencers, né? Sabe mais ou menos a média? Deve ter umas 300? Ah, eu acho que É, menos. menos? Eu acho que menos. Eu não conheço todas, na verdade, né? Mas as que eu conheço, assim, talvez umas 20 20? que eu conheço, acredito que sim. Pode ser que tenham mais, que estejam começando, e às vezes eu não conheço também, né? Não posso dar um número exato. Mas em relação à competição, eu vejo isso, de um contexto geral, como algo positivo. É bom, eu acho. É bom, a Nossa, é muito concorrência, bom isso. uma concorrência saudável, eu acredito que eleva o nível do mercado. Sim. Faz a gente querer inovar, crescer, apresentar um tipo de conteúdo melhor. Porque ter várias pessoas no mesmo nicho, Uhum. como é o caso de Itajubá, que temos muitas influencers e influencers boas, Sim. acaba que eleva o padrão. Você trabalha com isso, você acompanha de perto, né? Temos ótimas meninas. E infelizmente acontece de vez ou outra alguém acabar não se identificando com você e não gostar. Que eu falo que é o tal do preconceito. Porque, putz. Porque é o que a gente estava conversando antes de começar. Aham. Muitas pessoas olham pra mim e me acham metida. Falam, nossa, como ela é patricinha. Sabe o que eu acho, na real? Eu acho uma opinião minha isso. A beleza espanta as pessoas
que, que tem alguma coisa a resolver dentro dela, sabe? Eu penso Exatamente. assim, se você for uma pessoa zoada, o pessoal vai ficar ter dó de você, ai, que legal ela, não gosto tanto dela, por quê? Aham. Não mostra perigo. É. Quando alguém bem apresentado, tem estudo, educada, tem todos os requisitos legais, quem tá mal resolvido, Acaba gerando um pouco de fica ali, que insegurança, é né? do ser humano, tudo bem, entendeu? É, Mas exatamente. precisa rever algumas coisas internas. É, esses dias eu até li um texto que falava sobre isso, que as pessoas que estão no topo, elas estão se ajudando, né? Então eu acredito que seja muito em relação a isso. Quem já tá num patamar legal, né? Quem já tá conquistando suas coisas, sabe que quem tá começando tem um caminhar difícil, Sim. né? Tem os desafios, né, do começo. Então acaba auxiliando essas pessoas e não julgando. E às vezes quem tá ali no mesmo nível que você, que tá ali no corre, acaba tendo uma visão um pouco distorcida da coisa e acaba gerando essa concorrência negativa. Mas desde que seja de forma saudável, eu acredito que a concorrência é muito boa, sim. Sim. Você tem alguma história, assim, de situações, não, se não for com você ou com alguém, assim, de puxar de tapete, ou de pessoa fazer você ou alguém perder um trabalho por questão de concorrência? Olha, que eu saiba que chegou até mim, não. Não. Já Não teve tive nenhuma nada. conversa, assim, que eu já vi tanta coisa que ridícula, assim, sabe? Aham. Que não tem necessidade. Não. Eu entrei nessa conclusão. É mais sobre a pessoa do que sobre a pessoa atacada, entendeu? Na parada ali. É verdade, isso diz mais, acredito que diz mais sobre a pessoa que tá falando do que sobre quem tá sendo acusado, né? Sim. E como que você lida? Ó, a gente vai falar um pouquinho depois do seu começo, né? Mas se quiser falar um pouquinho como que se lida hoje com o trabalho de influência? Como que é os dias de hoje? Eu tenho o trabalho principal, né, que é a advocacia, que eu me dedico totalmente. E a parte da blogueiragem, ser influencer, eu tento relacionar, né, fazer de forma é, correlata com o meu trabalho. Então, na maior parte do tempo eu estou trabalhando na advocacia e eu tento fazer as publicidades, enfim, durante os meus horários livres, que são nos finais de semana, às vezes na parte da noite. E aí tem dado certo, sabe? A gente fica meio descabelada. O pessoal não vê, olha pra gente e fala: Nossa, ela tem uma vida fácil, nem vê que a gente tá aí Mas eu na sei que a correria correria pra todos você. os dias. Mas tem Horário dado marcado, né? certo. Meus horários são contados, o Juan sabe bem disso. Não posso atrasar um minuto, que senão Não, atraso atrasa todo. todo o resto. Verdade. E como que é, tipo assim, eu falo em relação ao trabalho de influencer, lidar com o cliente em Itajubá. Quando eu falo em Itajubá, tem muitas coisas que eu sinto, né, que é meio atrasado, sacou? A comunicação, assim. Tem coisas que grandes marcas fazem em capitais e tal. Até lojas mesmo em capital, é outra pegada. E demora, tipo assim, alguns anos pra chegar em Itajubá, pra entender. Porque eu senti no começo, Uhum, o pessoal da influência, que as pessoas tinham que fazer sempre permuta. Antes de pagar a influência, era uma coisa meio absurda, sabe? E não é, mano. Pelo contrário, tem que. É um trabalho, tá ligado? É o tempo seu ali, né? exatamente. Você tem essas coisas aqui, Itajubá, pra você? Olha, como eu te falei no início, eu acredito que algum tempo atrás, alguns anos atrás, essa questão era mais difícil de lidar, né? Em relação à permuta, em relação à No resistência. começo. Não tem como não, né? Tem que aceitar umas permutinhas no começo e Sim, tal. sim, sim, faz parte, né? Mas eu acredito que hoje, como o mercado já está mais acessível e os empresários estão aderindo a essa questão, a esse trabalho digital, algumas influências já estão começando com valor mais abaixo do mercado, né? Vai Claro. saindo do lance da permuta. Isso, exatamente. Eu acredito que já estão conseguindo se lançar, já cobrando um valor, né? Pelo menos valor mínimo. Pô, Na minha época é ótimo, né? 2013. Na verdade, eu não faz muito tempo que eu cresci na rede social, não. Depois eu vou contar isso pra É, você. conta o começo pra gente depois. Eu fazia muita permuta, e aí depois que foi ficando, o negócio foi ficando sério, foi criando a credibilidade, né, com a imagem, enfim, com as marcas, que eu comecei a mudar o meu método e receber, né, um valor, enfim, cobrar um valor. Que justo, porque nós, influencers, a gente tem um gasto com a questão de combustível, né, produção.
o tempo que a gente gasta, que eu poderia estar trabalhando em outras coisas. Então, hoje em dia, os empresários têm entendido mais essa parte. Mas, claro, como em todo lugar, ainda tem uma resistência, às vezes em relação a valor, por não acharem justo. Mas é aquela história, né? Serviço do outro nós não podemos precificar. Verdade. Esse lance de dar preço, né, cara? Eu falo isso que eu tô na linha de frente, tá? Eu entendo, às vezes eu fico, né? É, Pego não é algumas fácil. negociações, assim, às vezes que a gente fala, pô, eu particularmente, Juan, eu acho que as influências tinham que ser usadas de forma mais inteligente, sabe? Tipo assim, o que que eu sinto? Às vezes tem empresas que querem terceirizar o marketing geral da empresa na Sim, influencer, tá ligado? eu sinto muito isso. Não é? Já me ocorreu de quererem me contratar para fazer uma publicidade e relacionar isso à venda. Putz. Falo, mas Ah, minha venda não esse não é subiu. o papel. É, eu não tive um retorno, mas esse não é o papel do influencer. O influencer não vende. O influencer vai apresentar o seu produto, talvez Vai seja uma. influenciar a sua Isso, galera, as né? pessoas a conhecerem, irem atrás. E aí vai depender muito da percepção de cada um. Pode ser que a pessoa vá até a loja, goste do que a influencer apresentou, mas chega lá, não é bem atendida pelo funcionário, não tem um atendimento legal, às vezes a questão de valores, enfim. E aí ela sai decepcionada do lugar. E aí não é E uma sobe culpa pra da quem? Sobe influencer, pra quem depois? sobra pra quem fez a publicidade, infelizmente. E é totalmente errado isso. Por isso que eu falo, Totalmente. isso é mentalidade atrasada, sabe? Sim, A pessoa, um empresário, ou empresário que seja, não entende, ou deveria entender, que o mercado tem o contador, tem o pessoal da administração, tem os vendedores, tem todo, cada um na sua função, e não jogar a responsa numa parada. Sabe por que não joga a responsa? Porque a gente não tem contrato igual o CLT tem. A exatamente. corda arrebenta pro lado mais fraco, entendeu? Sim, e como o influencer ainda é uma profissão que está sendo inserida, que está ganhando espaço, aqui na cidade, pelo menos, Sim, né? Porque cidades maiores já estão valorizando mais. O pessoal ainda não tem essa mentalidade de valorizar o sim. trabalho. Acha que é algo fútil. Põe a grana, sabe? Botar, sei lá, uma grana em você, se eu não faturar, eu vou parar. Cara, é pior pra pessoa nem ter começado, no fim das contas. Exato. Entendeu? E as meninas que estão começando, os meninos também, né? Falo meninas porque eu conheço mais É mais menina. mulheres que estão nessa área. Valorizar o trabalho, né, que está fazendo. Não ficar cobrando também um valor muito baixo, porque isso acaba que desvaloriza a classe que está trabalhando. Porque dá um trabalho danado editar vídeo. O pessoal acha que é só ir lá e gravar, mas não é. É dar um trabalho. Então, assim, tem que valorizar, né? Sim. Fala um pouquinho depois pra gente. Pra gente é ótimo. Né? Bem entrevista. Pra mim. Como que você iniciou esse trabalho seu de influencer? Desde 2013, qual foi os primeiros trabalhos que você fechou? Como que a Como que percepção que você começou? teve no começo? Bom, eu tô na internet desde 2013. Eu sempre gostei muito de compartilhar minha rotina. Seja de um momento simples da minha vida até um momento mais marcante. Sempre gostei de postar, sempre curti essa vibe. E foi começar a ficar sério, né? A fechar as primeiras publicidades, enfim, no ano da pandemia. Logo após a pandemia. Então, 2021, 2022, 2020, por aí. Que começou a surgir as primeiras parcerias minhas. Que foi, inclusive, eu acho que foi de um modo geral em todos os locais, né? Com a pandemia, a internet Meu trabalho também. teve um número expressivo, né? Cresceu bastante. Então, foi a partir desse período que eu comecei a alcançar mais seguidores, comecei a aparecer mais. Aí que eu comecei a aparecer mais, já gostava, aí eu já. Agora eu vou continuar. E aí eu fechei o primeiro serviço publicitário que até hoje, né, é o que eu tenho maior carinho, que é a Coopercar. Foi o Foi, primeiro? foi um dos Dos primeiros, primeiros? Da e hora. é o primeiro sério, né, com contrato, tudo certinho. E aí, logo depois disso, foi criando uma identidade, passando credibilidade, que é muito importante para quem trabalha com isso, cuidado com a sua imagem, a sua reputação no mercado de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem algumas pessoas que não ligam, mas eu acho super Não, você tem que importante. ser. Tipo, acho que principalmente se. Eu gosto.
fazer uns vídeos contigo, você quer ver o que foi gravado. Uhum. Importante. Importante. Porque eu lembro, eu tenho uma foto sua que deve ser legal pra caramba pra você estar na Rua Nova. Tipo, a Aham. nossa Times Square, né? No fim das contas. É. Estampado num prédio Nossa, grande. esse ficou super famoso, super bem falado. O Pô, pessoal gostou bastante. talvez seja o principal outdoor, eu acho, né? Porque é diferente no Eu prédio e acho que ele tal. tinha 8 8 metros. metros. Muito E grande. quando a gente tá falando de lance de imagem, eu lembro que eu enchi o saco do pessoal da Coopercar, que era nosso parceiro antigamente, de mobilidade. E eu falei assim, mano, acho que vocês poderiam fazer uma coisa muito louca, hein, mano? Aproveitar aquele espaço de uma maneira muito louca. Porque, tipo assim, é a sua imagem. Só que você tava Exato. lá, você fez seu trabalho, exato, tá ligado? Aí eu não sei quem fez a foto, quem fez a arte e tal. Uhum. Porque tem que ser, você que é influencer, tem que ser chato com quem tá produzindo, tá ligado? Tipo assim, com o filmmaker, com a produtora, com a agência Uhum. ali. Porque isso é uma etapa de evolução. Acho que essa preocupação, ó, Sim. acho que poucas deve ter, né? De, pô, Poucas. deixa eu ver como que eu tô aqui, não, regrava e o que eu não fiquei bem. Tem filmmaker que Exatamente. odeia isso. Eu adoro isso, porque, tipo assim, já me resolve um problemão já. Porque Eu depois acho que é ótimo postado, também. a pessoa fala assim, ah, não gostei, putz, mano. Aí já Fudeu. foi, não tem muito o que fazer, né? Eu adoro conferir o status, você sabe Eu bem sei. disso. E aí, logo depois da Cooper, começaram a crescer, né? As parcerias. Atualmente eu tenho algumas parcerias fixas. Inclusive, posso mandar um Pode. alô, um abraço. E agradecimento especial, né? A essas marcas que confiaram no meu trabalho, no meu potencial. Que é a Coopercar, que eu já mencionei. A ABF Suplementos, a Biofísic, a MA Imports, ao Leandro, que é o meu personal, a minha nutricionista Amanda e outros que eu não tô lembrando no momento. Muitos estão. Ah, tem alguns, né? Graças a Caramba, Deus. da hora. E te perguntar uma parada pra você em relação a falou da Coopercar. Eu lembro que a Coopercar tinha uma porrada de gente nos períodos atrás aí. Não sei se tem ainda bastante influencer, né? Você acha legal de uma marca ter várias pessoas ou meio que isso perde um pouco o foco de quem tá sendo a principal influencer, sabe? Uhum. Eu acho estranho. Uma marca X botar, sei lá, 5 pessoas pra ser influencer. Eu sei que faz sentido talvez pra eles, mas eu acho que perde um pouco de referência da influência mesmo, sabe? Uhum. Fica meio diluído demais. O que você acha disso? Bom, o meu papel lá nessa marca, né, é como embaixadora. Então, Tem essa parada, tem essa verdade, esqueci. parada. Eu acabo que levo a mensagem, a imagem da Coopercar, né? Entendi. Então, a pessoa olha pra mim e já associa. Lá, a menina da Coopercar. A outra galera meio A vem outra pra galera somar acredita mesmo, né? isso para impulsionar e também para levar para outros tipos de público. É mais uma questão de divulgação, acredito Ah, eu, entendi. sabe? E o meu é mais para publicidade visual, em outdoor, Entendi. vídeos. Então, acredito que eles querem atrelar a imagem minha à imagem da marca e os Ah, demais saquei. apenas para divulgação. Então, acho que é um tipo de estratégia que eles adotaram para atingir mais um público maior. Ah, entendi. Esse lance de embaixadora faz sentido. Porque te põe num lugar de destaque, que faz sentido, que você tá lá desde o começo, né? E a outra galera vai pra fazer mais nichado, né? Entendi. Não, Isso. faz sentido. É, outra coisa que eu tô pensando aí que eu tenho que pisar em ovos, né? Não, a galera fica Tem, é. pistola comigo. Não, porque eu trabalho também com marcas, né, mano? Então Uhum. é. Mas te falar uma pergunta mais séria agora, tipo assim, tem coisas. Qual que é o limite de uma influencer, no caso pra você, de você cortar um contrato com alguém? O que que seria você não aceitaria? Inclusive, nós tivemos um caso essa semana que envolvendo a nossa influenciadora Virgínia, né? Boa. Que foi um caso que levantou uma discussão e tá bombando nas redes Tá. sociais. Todo mundo utilizando a imagem dela para fazer conteúdos. Muito Pessoal bom muito isso. esperto. Inclusive, até eu tava pensando em fazer pro meu perfil profissional, mas ainda não tive tempo, porque minha rotina é muito corrida. Pô, verdade, é interessante mesmo. Né? É bem legal. Em relação a Bets, né, que ela divulga, eu acredito que o limite é quando extrapola os seus princípios e valores. Eu sou muito assim, na verdade. Eu vou divulgar uma coisa que eu acredito que vai ser interessante para mim e para os meus seguidores. Se eu acredito que aquilo não vai ser legal para minha imagem ou que não tem nada a ver com os meus seguidores, eu acabo recusando. Você tem que fazer uma autoavaliação. Você tem que se perguntar: isso combina comigo?
esse tipo de publicidade tem a ver comigo? Passa uma imagem que eu gostaria ou não? Se a resposta for não, é o momento de recusar. Como eu já recusei parcerias por conta disso. De ser fora do seu esquema. Então, eu dei uma analisada, vi qual que era a ideia, não combinava comigo, com o meu perfil, e eu agradeci e falei, dessa vez não, fica uma próxima. Tipo assim, você não faria comercial de cerveja, por exemplo. Não, porque Não é uma no meu parada que não é perfil, do seu do dia a dia. exato, eu não bebo e não faz parte do meu perfil, já que o meu público é voltado para a área fitness. Ah, Então, é. não tá muito relacionado. Você falou uma coisa importantíssima. Por quê? Eu vejo muitas vezes influências, não só Itajubá, tá? Isso em outras cidades também. Pintou o churrasquinho do chão ali na esquina, a pessoa vai lá fazer publi. Tá em todas. Pintou o fitness na academia X, tá lá fazendo publi. Pintou a sorveteria, não sei das quantas. Tipo assim, o que você acha dessa galera que quer aparecer em tudo? Tem uma imagem muito exposta. Eu acho que falta um pouquinho de autenticidade, de criar uma identidade dela. Talvez ela esteja querendo, Fechar. entre aspas, aparecer, né? Aparecer. Querer aparecer talvez para atingir mais pessoas e aí talvez fechar mais parcerias. Mas eu acredito que não seja interessante. Desgasta, né? Desgasta, vai ficar uma imagem desgastada no mercado e talvez não bem vista. Talvez se você fosse talvez mais conservadora, vamos falar assim. A imagem da pessoa. Eu sinto que eu sou assim. Eu posso até ser um pouquinho chata, mas eu tenho todo esse Como cuidado. assim? Eu tenho esse cuidado com a minha imagem. De, por exemplo, não Entendi. aparecer em qualquer vídeo, de tomar o cuidado com o que eu falo. Podcast que participa. Nos podcasts que eu Os participo, que eu aceito. duvidosos. Eu acho Esse aqui é o mais duvidoso que importante. existe no Porque uma mundo. vez que você fala alguma coisa, que você posta alguma coisa, você não tem mais controle sobre aquilo. Aquilo se espalha e toma uma proporção muito maior, né? Ah, entendi então o que você falou. Então você não participaria de coisas que não é do seu dia a dia, né? Não faz parte da sua Não, não faz rotina, dos seus sentido. valores também, né? E também esse lance da imagem da galera, que é muito exposta, queima o filme, né? Você Uhum. deixaria, por exemplo, se chegar um contrato grande assim pra você, de coisas que você fecharia. Você, nesse cuidado da imagem sua, você tiraria alguns, tipo assim, você sairia fora de alguns contratos, Uhum. Com não atuais, não, certeza. mas falando isso no futuro, Sim. sabe? Eu, com Pra certeza. preservar a imagem, né? E outra coisa, eu tava falando puxando para essa parte da questão da Virginia e da Betsy, eu acredito que o que aconteceu no caso dela foi a ganância. Ela perdeu totalmente os princípios e valores dela. Então eu recusaria por conta disso. Será que ela tinha isso a zelar? Ah, Ou eu ela acredito. tava meio que no. Tipo assim, é que eu não acompanho, eu vejo uns compilados assim. Sim, Ela namorava um cara, né? O Rezende, né? isso. E Há um faz uns tempo vídeos atrás. lá tal. Faz uns vídeos meio estranhos, eu não entendo. Aí foi caminhando, né? Tipo assim, porque eu imagino, pessoas que têm, sei lá, tem algum valor, ela vive o bagulho, sacou? Vive. Lógico que as pessoas podem mudar, melhorar, obviamente. Eu sou um caso desse. Então, tipo assim, mas tem um momento que às vezes a pessoa não tá conectada com os próprios valores e aceita as coisas às vezes duvidosas, entendeu? E depois que Exatamente. entende. Eu vi um papo que acho que a tiazinha feiticeira, são pessoas agora com valores, né? Tipo assim, né? Maturidade e tal. E eu vi um cara falando, sabe, porque ela não devolve a riqueza que ela teve quando elas faziam o Playboy. Acho que a Aham. Karina Bach também, tá ligado? São pessoas hoje em dia top, tá ligado? O que você acha disso? As pessoas, no caso da Virgínia também, você acha que é legal ela ter essa grana, né? Mesmo sendo uma coisa meio estranha, que lance de bet ser zoado, tá ligado? Acho muito zoado. Uhum. Mas eu tenho uma opinião sobre isso, mas, no caso, a CPA foi lá pra depor, putz, mas se ela tivesse esses valores mesmo, será que ela não poderia devolver, sei lá, ou, sei lá, abrir mão da Exatamente. grana, sabe? Eu acredito que o que aconteceu no caso dela foi realmente a ganância. Porque, né, ela se diz uma pessoa cristã, enfim, mas eu acho que ela não pensou nos seguidores dela, no que poderia, no impacto que poderia ter na vida das pessoas, porque eu li em algum lugar que o contrato da Betsy é milionário. Algum influencer falou sobre isso, que era tipo o segundo maior contrato que ele já tinha recebido de valor, mas ele não aceitou. Então, assim, é uma proposta que enche os olhos, com certeza. Ela deve ter ficado deslumbrada.
embora não tinha necessidade, ela não precisa tinha desse grana, né? dinheiro, exatamente. Então, acho que se ela tivesse um pouquinho de, talvez, de consideração pelas pessoas que seguem ela, ela não teria aceitado. Porque nós, influenciadores, atualmente, influencer não é só você ir lá e postar uma foto ou fazer uma publicidade. As pessoas realmente influenciam outras pessoas. Então, quando a gente vai fazer uma publicidade, a gente tem que pensar no impacto que isso vai ter na vida da pessoa. Não é só ir lá e postar. Acaba que a gente precisa ter essa responsabilidade, porque as pessoas confiam no nosso trabalho. E essa confiança que a gente passa, né, essa credibilidade que a gente gera com a nossa imagem, ela precisa ser respeitada. A partir do momento que a pessoa começa a fazer as coisas pensando só nela, na ganância dela, para fechar contratos milionários, e não pensar nas pessoas que levaram ela a chegar no topo, que são os seguidores, é pura ganância e ela não pensou neles. Ela não, acredito que ela não tenha valor em relação a isso. Caramba, então um belo corte, hein? Não, você resumiu o papel de uma influencer, Exatamente. entendeu? Por isso que eu falo pra você, já voltando à parte mais superficial, né? A influencer que quer divulgar tudo, às vezes nem gosta, nem come o negócio, nem, sabe, só por fazer a publi mesmo, não passa essa verdade. Por isso que eu, às vezes, eu sinto e também percebo que o mercado de influência está indo para um outro caminho, sabe? Uhum. Acredito eu que esse caminho que você acabou de falar vai ser o caminho mais procurado, que as marcas vão procurar mais, entendeu? Porque, tipo assim, eu ainda sinto aquela versão antiga de pessoas, não, vamos chamar, quantos seguidores essa pessoa tem? Vamos Aham. ver. Putz, mano, tá nesse papo ainda, velho. Só que, assim, eu sou o cara que filma, então não posso falar nada, tá ligado? Só faço o meu corre. O que você acha, falando nisso, né? O que você acha desse lance de seguidor? Isso tem efeito ainda na Olha, publicidade? isso eu acredito que é muito relativo. Para as marcas, talvez sim. Estamos querendo Eles querem números. Mas você números, acabou de falar uma coisa visualizações, top, mano. Tipo mas, assim, por exemplo, essas pessoas que têm muitos seguidores, mas não têm uma identidade, ficam fazendo divulgação de tudo que aparece. Não gera uma conexão com o público, não traz uma verdade. Fica muito explícito que a pessoa tá ali justamente por causa do dinheiro e só, apenas, entende? Não é uma coisa que ela consumiria no dia a dia ou que ela realmente gosta. Fica muito explícito e as pessoas percebem isso. Eu acredito que não gera conexão. É esse o ponto. então, as marcas estão querendo focar em número. Só que elas estão. O que eu imagino, né? Nossa, cara, antes de falar disso, eu lembrei de uma coisa agora. E quem compra o seguidor? Qual que é o impacto que tem na conta de um influencer? Olha, eu já ouvi falar, já falaram que eu cobrei seguidor, tá? Eu dou risada também. Mas eu acredito que não é vantajoso. Né? Claro que eu não tenho nada a ver com isso. Se quiser comprar, cada um tem seu dinheiro, faz o que E quiser, foi maldade tá que tudo compra pro outro, bem. né? E compra pro outro. E o Nossa, pessoal fica sacanagem. bravo em relação a isso, né? Já E vi cada flopa, né? O... coisa. Exatamente, é por causa disso. Acaba que perde o engajamento. E aí você vai olhar, a conta tem não sei quantos mil seguidores, vai ver as curtidas, os comentários, praticamente não condiz com a realidade. E aí fica muito na cara que foi comprado, não tem um engajamento. Às vezes são umas contas que nem são daqui do Brasil, então fica muito feio. Mas nada contra quem compra, né? Cada um faz o que Ah, quiser. mas dá uma afetada. É importante a gente falar isso, porque as marcas, elas precisam ter essa consciência, tá ligado? De que o seguidor. Na verdade, eu sou meio anti-engajamento, sabe? Uhum, Você me variar se quiser, me corrigir se quiser. Porque o engajamento, ele é muito superficial, sacou? Enquanto, aqui você falou pra mim que vai ser o principal corte, eu acho, do podcast, que você falou assim, que você tem que se identificar, você tem que viver a parada, respeitar o seu seguidor. Isso é influência, porque, tipo assim, a pessoa que curte você vai, pô, cara, eu sinto verdade nela, tu quer falar pra mim, eu vou, né, ouvir e tal. exatamente. A galera não entende essa parada, só quer saber de números, só quer saber de coisas muito pequenas, sabe? Sim, não É, passa uma verdade. não, mano. Quando eu comecei, eu tinha pouquíssimos seguidores. Atualmente eu tenho um número significativo, mas eu nunca pensei que chegaria nesse nível. Tá com quantas hoje? 51.500 atualmente.
E eu nunca almejei isso, porque eu compartilhava porque eu realmente Consequência, né? gostava, foi uma consequência. E, inclusive, tem uma publicação minha que foi a que estourou, que eu comecei a ganhar muito seguidor. Eu tenho, acho que 53 mil curtidas numa foto. Caramba. Foi um número bem expressivo. Eu fui vendo os números crescendo, o pessoal chegando, eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? Não entendi nada. Mas eu acredito em propósito, então eu acho que é um propósito eu trabalhar nessa área, Sim. influenciar pessoas, tento sempre trazer coisas boas, palavras positivas, Legal. então eu acho que é essa a minha função como influenciadora. Você falou uma parada legal agora, tipo assim, que é uma parte que eu acho que é crucial para as pessoas. Não é à toa que eu tenho. Eu podia estar fazendo outras coisas hoje, sacou? Eu gosto de conversar com as pessoas por isso. Esse é o foco do rolê, que é o propósito. Que eu imagino às vezes, sabe? Porque a gente eu uso nossas ferramentas para as coisas mundanas. Vamos pensar assim, né? Pagar dinheiro, fazer nosso corre e tal, comprar Uhum, equipamento, isso aqui, né? Vender marcas e tal. Mas às vezes eu acho, sei lá, que a gente está exposto a uma quantidade de pessoas que pode entender algumas coisas que você quer falar, só que no mundo de hoje existe muito preconceito, sacou? Em relação a falar coisas muito boas, você sabe o que quer dizer? O que é coisa muito boa? Coisas que vão realmente libertar as pessoas desse mundo zoado, sacou? uhum, Só que, se a gente fazer isso, a gente é jogado no limpo, a gente é excluído totalmente do rolê, uhum. porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Então, tipo assim, a gente tem que ficar sempre ali, ó. Vai, não vai, isso aqui, não sei, né? E a nossa influência, vamos pensar assim, né? Tipo assim, todo mundo tem sua influência, né? Tem seu grupo de Sim. amigos e tal. E às vezes a gente deixa de, fala a gente no geral, de passar realmente aquilo que importa, sacou? A gente manda tudo fragmentado, que é bom pro físico, lance do Uhum, fitness, que é bom pra saúde, sei lá, uma médica, psicólogo, sei lá, sim. seja. Mas o que é bom realmente, a gente sempre, eu percebo isso em mim. Eu tô falando, mas não tô falando, entendeu? Que aquilo que é importante só deixa sempre. E aí era pra ser o contrário, sacou? Só que a gente sabe que se a gente fizer isso, é igual o Jó, tá ligado, mano? A gente perde os bagulho. Sim. A gente fica com cara lá, o crente, sei lá o quê, entendeu? Acontece Não, bastante. não tem, eu sinto essas paradas que às vezes, isso é é o propósito, às vezes, no fim das contas, eu percebo, mano, pessoas boas, elas têm a oportunidade de influenciar nesse nível, sabe? Só que Uhum. influencia quase perto desse nível, mas não no nível hardcore mesmo, sabe? É, exatamente. Você acha que. Eu acredito que as pessoas talvez pisem em ovos por atingir um número muito grande de pessoas, não querer se comprometer, E eu entende? estou fazendo isso agora, não por mim, né? Aham, Mas por, tipo assim, igual meus convidados eles não são obrigados a falar assuntos que eu não quero, entendeu? sim. Tô só fazendo uma cama, né, que a gente chama uma base tipo, da conversa, porque eu acho que isso realmente é importante. Que a gente lida com pessoas, só que tem um limite, talvez, não sei, que as pessoas às vezes não são obrigadas a ouvir certas coisas. Só que, mano, mas e o nosso papel, como que fica, sabe? Por que eu tô falando isso? Eu não sei talvez eu possa imaginar qual que é o seu lado espiritual da vida, eu Aham, acho. Mas não sei, né? Se você quiser falar, você fala, tá? Tô pisando em ovo por você, aham. entendeu? Por isso que eu tava rasgando. Você tá nem vendo. Por mim, tá foda-se. Mas, caso você queira entrar nesse assunto, pode entrar. Mas acho que a nossa influência, no fim das contas, tipo assim, é pra esse propósito, sabe? No fim das contas. Tipo, nem se fale um pouquinho, que seja, mas de forma, sei lá, estratégica ou não. Só que eu sinto que quando você quer fazer de forma estratégica, você tá me negando, velho. No fim das contas, sacou? Tá entendendo o que eu tô Entendo, falando? entendo. Esse pisar em ovos acaba que te cria uma barreira Tinha ali, uma barreira, né? mano. Tipo, você fica. Entendo. Eu gosto muito de compartilhar sobre tudo. É, claro, de uma forma que eu exponho a minha vida até certo limite, como eu te falei. As pessoas me conhecem até onde eu quero que elas me conheçam. Eu- Certo. então, eu apresento as coisas que eu quero que elas vejam. Eu acredito que não tem necessidade de você apresentar tudo na rede social. E em relação à espiritualidade, eu acredito super, sou super espiritualizada, adoro estudar sobre, ler, acredito em Deus. Inclusive, eu acredito que se eu estou aqui, se eu cheguei até aqui, é por causa dele, né? Foi por um propósito dele. Eu não acredito em coincidências, eu acredito que ele está no controle de tudo. Então, se ele
Ele tá te usando. ele está me usando. Se ele quis que eu chegasse até aqui, que eu tivesse esse tanto de gente me seguindo, Aham. né? Até na questão da advocacia, que eu faço um trabalho muito legal com pessoas de baixa renda, enfim. Então, se eu atendo esse público vulnerável e eu tenho essa habilidade, essa capacidade de ouvir eles, né, de ser uma porta-voz deles, eu vou fazer isso com excelência, porque eu sei que tem um propósito, eu sei que foi Deus que me colocou ali. Então, eu deixo isso muito claro, as pessoas que são próximas de mim sabem, me conhecem. Deixa no exemplo, né? Eu conto pra todo mundo e eu não tenho problema com isso. Eu acredito que quem tem problema com isso são as pessoas que são intolerantes, né? Então aí já eu não posso É. fazer nada. Porque eu falo isso porque eu sinto. Lógico, graças a Deus que eu tenho pessoas que semelhante atrai semelhante, né? Mas, quando eu comecei a fazer foto, fazer vídeo, essas coisas, eu sentia que as pessoas que tipo, falassem um pouquinho de Jesus, por exemplo, ou qualquer coisa parecido com isso, já era tipo assim, sabe? Assim, Já vou te dar um exemplo. incomodava. Não, eu lembrei de uma parada agora. De uma influência aqui da cidade, que era muito ligada à religião. E quando, né? Uma publi, uma coisa bem lá atrás e tal. Ah, não, é muito evangélica. Eu assim, pensei, o que tem a ver? Eu não tinha conhecimento, mas eu fiquei me incomodado, sabe? Parece um negócio que não tem nada a ver com nada. Aí o que eu entendi? A pessoa que deu essa já não tava. Aquele negócio, era mais sobre a pessoa ali falando, Do que a sobre qualquer influência outra ali, entendeu? coisa. Falei, Exatamente. caramba, que loucura. Existe um Sendo preconceito, que cara. isso pode influenciar pessoas. Claro que cada um tem sua crença, enfim. Sim. Mas eu acredito que Cristo seja apenas um. Uma influenciadora falando sobre Cristo é revolucionária. Poucas pessoas falam sobre Jesus abertamente. Mas tem que renunciar. Aí que é E o é aí que o calo aperta. As por isso pessoas que eu não fiz, estão prontas para isso. eu fiz todo esse rodeio, né? Por quê? O mundo jaz o maligno, né? O que que é isso, né? Então, tudo que seja mundano, faz coisas mundano, coisa que afeta mesmo a alma, sabe? Tipo, Sim. assim, nós falou de bets, depois dá sua opinião sobre OnlyFans, por exemplo, também. Pessoas acham que é normal. E outra, influencia as Outras pessoas crianças agora fazerem. a normalizar a parada. Então, Exato. isso, mano, é uma coisa muito louca. E quando você apresenta a palavra, né? Você apresenta a sua crença, seu lado espiritual, você pode levar para pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. O que é Deus, né? Qual que é a palavra de Deus? E às vezes a pessoa com um post seu já desperta alguma coisa, já desperta interesse, e isso é muito legal. E você falou uma coisa que eu achei importante. Tava falando, fiquei pensando, que eu fiz todo um monólogo aqui. E aí você falou, não, que né, cada um tem sua fé e tal. Eu dou limite pra pessoa né, me conhecer. Aí eu que entendi que o exemplo, ele, talvez em vez de você ficar levantando, às vezes, eu acho legal falar. Mas tem gente que não precisa falar, só que às vezes só no exemplo do dia a dia já consegue influenciar positivamente, entendeu? Por isso que Exatamente. não curte fazer coisas que não é dentro dos seus valores, sacou? Eu acho que é a Entendeu? questão da postura, né? Postura, isso, a palavra boa também, A postura. questão da postura. Eu recebo muitos comentários em relação a isso e eu gosto bastante das pessoas elogiando. Eu recebi, inclusive, essa semana. Uma pessoa me mandou: Você tem uma aura muito boa, muito positiva. Eu achei um comentário super legal, porque quer dizer que eu consigo Transmitir passar isso, isso para as pessoas. Já falaram, quem acredita na questão de energia, você tem uma energia muito boa, você é muito positiva, você é muito alegre, simpática. Já falaram o contrário? Não na minha frente. Se falou, foi por trás. Tem gente que me conhece depois, é que eu sou muito. Sou meio. Que eu talvez seja meio bravo, não sei. Eu fico, tô nem aí, eu meio. Tô nem pra nada. Aham. Aí eu fico andando pra rua com meus pensamentos, eu ponho um óculos assim, fecho o rosto, pá. E que tem gente que fala assim, nossa, cara, achei que você era muito croto, sacou? Muito, nossa, uma cuzão, não sei o quê. Eu disse, não, cara. Preconceito. Tipo, aí troca ideia, tá ligado? Eu disse, não, nossa, tô aqui fazendo meu trampo, tá Uhum. ligado? Entendeu? O máximo que já me falaram, que eu tava comentando com você, é Aham. sobre ser patricinha, ter cara de metida. Isso já tiveram coragem de falar na minha cara. Agora, Capaz. fala, nossa, eu achei que você Ah, tinha é, cara de patricinha, você parecia metida. Mas depois que eu te conheci, eu vi que não era nada disso.
Aí eu falo, nossa, gente, é É um. o estereótipo, o povo É, pega, né? exatamente. Que na verdade não existe. Eu sou super tranquila. Muito zoeira. Com quem é próximo, É, claro, né? Dentro... ficar. Perguntar pra vocês, falou uma parada do seu trabalho de advogada. E o que você faz nesse trampo? Você falou que você mexe com pessoas de baixa renda. Qual que é um lance mesmo? Eu trabalho atualmente, né, na faculdade, no Centro Universitário da FEP, no Núcleo de Prática Jurídica. Eu sou advogada lá. E lá nós fazemos um atendimento para a população de baixa renda. É um trabalho bem parecido com o da Defensoria Pública. Então, lá nós atuamos na área civil, questão de família, né? Direito de família, Pensão, divórcio, essas fitas aí. pensão, união estável, um inventário ou outro, escapião, enfim. Mas sempre de pessoas de baixa renda. Pessoa que não tem condições de pagar um advogado, nos procura e eu presto esse serviço para eles. Nossa, joinha. É bem interessante. A gente aprende muito e evolui muito também como pessoa. E tipo assim, tô tentando linkar alguma coisa com a outra em relação ao seu trabalho. Mas você acha, sei lá, que as pessoas de baixa renda e tal, se entende, às vezes, que elas sofrem, tipo assim, com esse mundo da influência. O que eu quero dizer com isso? Igual o lance da Virgínia. Pessoas que usam a Beth e tal, essa parada. São pessoas que, culturalmente, elas são vítimas da própria publicidade, sabe? Tipo assim, Sim, com você consegue certeza. fazer uma relação, tipo assim, caramba, essas Com pessoas podiam certeza. estar numa outra pegada, tal, sei lá. Sim, porque são pessoas que não têm tanto acesso à questão de conhecimento, são pessoas leigas. E às vezes não vê a maldade, não vê, entende? Acho que em relação a isso, por exemplo, às vezes não tem noção de que a Bets, um jogo de apostas, pode causar na vida dela, Caramba, velho. né? A influência entra nesse aspecto. Às vezes vê uma influência vivendo uma vida de aparência, que acontece muito na rede social, uma vida perfeita que não existe, e quer viver uma Nossa. vida assim. Só que isso é uma pura ilusão. Porque na rede social, as pessoas sempre vão mostrar o lado bonito da vida, o lado positivo e o lado legal. O lado viajando, fazendo suas compras, né? A parte boa, comendo aquela comida deliciosa num restaurante chique. Mas ninguém vai mostrar ela acordando 6 horas, 5 horas, pegando o ônibus, indo lá trabalhar, né? Pra conquistar aquele dinheiro suado. E a galera tô falando de geral, assim, baixa renda, talvez eles pegam a grana, em vez de investir neles, eles querem chegar mais perto disso, né? Exatamente, querem Final de viver semana uma vida, curtir, não, churrascão, que querer é uma nóis, isso vida aqui. parecida com o do influenciador que inspira ele, né? Que ele tem como uau, aquela pessoa, inspiração para ele. Só Caramba. que a realidade não condiz, né? E aí acaba que entra nessas questões de dívidas, empréstimos, e aí a pessoa consegue se afundar, né? Felizmente. Vícios, no geral, alcoolismo, Exatamente. pornografia. Falando nisso, tem uma opinião sobre a OnlyFans? Nossa, É uma bosta ou é ok? Quem quiser fazer, faz. não concordo. Mas Mas tu não tô normal, né? se tornou muito normal hoje em dia, muito normal. As pessoas, Eu nem sei como que eu é. É o que acredito que é. entrou na mesma questão da Bets. É, então. Ficou comum, o pessoal começou a comercializar o próprio corpo, embora tenha pessoas que façam isso de graça. Sabe onde eu percebo o primeiro ponto do OnlyFans? Cara, esse pesado eu vou falar. É no Instagram. Tipo assim, primeiro red flag que a gente chama, né? Disso, né? Né? Não tô julgando as pessoas, não, mas tipo assim, mas no fim das contas eu percebo assim, pô, essa pessoa aqui tem muita cara de que vai pro seu caminho. Se deixar, Uhum. vai, entendeu? Porque a avó tá orando, tá ligado? Porque o pai e a mãe tá vivo ainda. Se a gente Aham. tivesse solto pro mundo, assim, talvez, tá nem vendo. E às vezes tem e a gente não sabe. É. Pode ser Tem também. como esconder? Eu não sei como. Eu Eu sei. não É sei tipo também site como pornô? funciona. Sei lá, não sei. Não sei. Mas é pago, isso eu sei. É, eu sei que as pessoas pagam mensal pra ter acesso ao conteúdo. Aí conteúdo bem provável que seja, né, sexual. Sim, Só que aí eu não sei porque eu nunca não entrei, tá sei. ligado? Deve ser talvez uma plataforma. É, deve ser dessa linha. Sabe, Xan, como que é? Ainda bem, né? Ai, foda.
Mas eu acho que é essa questão mesmo de ganância também. É, A questão da ganância, de querer ganhar um dinheiro fácil ali e acaba se perdendo nos valores, princípios. Você percebe que tudo gira em torno disso? eu percebo. De identidade, valores, princípios, ganância. É um ciclo. Um ciclo. E uma pessoa que é mestre nisso é a Andressa Urach, né? Nossa, aquela coitada. Nossa, ela foi e voltou, né? Eu Cara, que acho que ela loucura tá de. muito perdida. Cara, que loucura. Eu acho muito. E ela é uma influência, vamos pensar assim, né? Sim, ela tem muitos Mas seguidores. sabe uma coisa que eu percebi? Que eu lembro que eu vi algumas matérias dela quando ela teve problema lá da. Corroeu a Ah, perna dela lá, foi. uma coisa assim. Acho que ela Quando se ela começou converteu. a aparecer na rede social, né? Né, e ela tinha fama dela. Tipo assim, de loucura, né? Depois teve o No problema nicho dela. dela lá. No nicho dela. E não tinha internet também na época, tá? Era mais TV. É, E depois ela se converteu, né? foi, exatamente. E depois voltou pro mundo. Por quê? É igual aquilo que eu falei pra você, que eu fiquei rodeando. O lance, quando ela pegou, foi firme, tá ligado? Uhum, Foi firme. Não, aqui Jesus Cristo, aqui, fez todo aquele lance e tal. foi mesmo. Aí depois, Depois ela não conseguiu sustentar e voltou cara, a atrás. cabeça da pessoa deve ser. Fala pra você. Bem bagunçada. Ô, Tamires, eu não ofereci pra você, fiquei comendo aqui. Foi na 2 mesmo. É, a gente recebeu aqui boutique sushi, agora na mesa dá pra ver melhor? Será que dá pra ver? Dá pra ver, né? Fica à vontade, tá? Pra comer. Ah, tá joia, Tranquilo, obrigada. pode comer. Aqui, aqui, ó, aqui na entrevista, embora Aham, pareça, não é. A gente vai trocando ideia. sim. Você pode comer, não liga pra. Porque foda-se, entendeu? Se quiser sair pra ir no banheiro, pode sair. Se quiser tomar mais água, eu pego pra você. Tá, Ou você tá pega joia, também, tá bom? obrigada, viu? Tem erro não. A sua colinha aí que você tem de bom pra nós ir. Uma coisa que eu não comentei, a gente Deixa eu vai. ver. Essa é a conversa assim. A gente vai indo, trocando ideia. Pode pegar que tá em mim. E a ideia é aprofundar, sacou, mano? Chama Under Honor. Podcast. A gente vai. E dá um salve pros meus parceiros aí. Agora que eu tô vendo aqui a imagem rolando. Kombi Garage Bar, nosso parceiro. Melhores hambúrgueres aí, mano. É dos caras. Boutique Sushi, cara, desde o começo com a gente aí. Deixa o nosso convidado mais feliz. Tem a Primata que me veste também. Hoje tô de. Deixa eu botar isso aqui. Camisa da Volcom que eu peguei essa semana. Tem parceiros novos também. A Matos, né? Calçados. Tá vendendo perfume aí, então, pra quem curte os perfumes tops, tem aí. E vai vir outros parceiros também pra entrar com a gente aí. Novas pubs fechando, enfim. Opa, Só que a coisa marca. É boa. lógico. Agora chegou o momento, né, de Aí ter sim. umas empresas bacanas com a gente. Porque o projeto aqui no estúdio, a gente vai fazer outros podcasts aqui também, entendeu? Eu tenho o Andrew, que é esse formato que a gente faz. Vai vir outras pessoas pra fazer e marcas que vão entrando, vão patrocinando todos, mano. Tá ligado? Legal. Depois eu vou fortalecer nós também, fazer ser nossa influencer de patrocinador. Sim. Porque agora Contratem, tá valendo, contratem entendeu? a gente. Com certeza, imagina só. Fechar um Eu, patrocínio. eu deixei aqui um ponto, não sei se você quer falar agora ou Quero. deixar pro final, sobre uma dica para quem tá querendo começar nesse Boa. ramo. Já Ok. posso falar ou você quer deixar Pode pro final? rolar. Não, acho importante. Aqui não tem muito, tipo, assim, a gente vai trocando Ah, ideia, tá. entendeu? Tá joia. Bom, uma dica para quem tá começando, né? Para quem quer começar, para quem tá estudando, essa questão de ingressar no mercado digital, né? Que tá crescendo, que as empresas e as marcas estão aderindo. Eu acredito que a primeira dica seria: seja você mesmo. Porque assim você consegue criar a sua identidade, o seu nicho e você criar a conexão com as pessoas. Um ponto que eu acho importante falar é: você não precisa, e eu acho que você vai concordar comigo nisso, você não precisa ter os melhores equipamentos para começar. Não, jamais. Essa é uma dica aí que eu vou deixar para todo mundo, Melhor feito que porque, perfeito no começo. exato, quando eu comecei, eu não tinha um iPhone, eu não tinha uma ring Qual você light, tinha? Tinha um Moto eu tinha um G6? Android, eu nem lembro qual que era. Não tinha um ring light, não tinha um microfone, nada que as blogueiras usam hoje em dia, né? Comecei, só tinha o meu Android e um sonho, como as pessoas dizem. E só comecei a postar as minhas coisinhas. E, pra você ter noção, eu fui ter meu primeiro iPhone, adivinha? É esse último que você passou? Não, Ah, foi um tá. Teve pouquinho antes. antes. Em 2023, Caramba. quando eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheiro,
né, Qual que foi adulta, o 11? foi o 11. Bom, é bom. Que aí, que aí eu troquei o celular e aí eu já fiquei, nossa, agora eu elevei o nível. Você sentiu diferença? Muita! Aí eu falei, gente, olha só que maravilha, isso sim é uma imagem. Agora eu posso fazer um conteúdo decente para os seguidores. Que foi bem próximo de quando eu comecei a alcançar mais gente, né, mais público. Legal. E aí depois a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando. Então essa seria a primeira dica. A segunda dica seria constância. Postar sempre, todos os dias, feed, story, para criar, mais uma vez, a conexão com as pessoas. Vai botar tipo numa sequência lógica ou algo aleatório? Olha, eu sou muito perfeccionista. Eu não sei se eu tenho toque, mas eu gosto de postar uma sequência Você lógica. nasceu quando? Dia 22 de dezembro. Ah, então não é setembro. Tá. Aham, entendi. E eu sou muito assim. Então eu gosto, por exemplo, postar de manhã, as coisinhas que eu faço de manhã, de tarde. Se eu não consigo postar no horário da tarde, eu já nem posto nada que eu fiz depois. Eu espero ficar de noite pra eu postar, fica tudo salvo. E eu vou postando depois na sequência. Caramba, da hora. Eu tenho isso, é coisa de gente maluca, né? Não, mas Aham. tudo bem. Tem gente que posta aleatório, Sou só vai desse. soltando. Meu toque não permite que eu faça isso, então eu tenho que postar certinho. É, se tá dando resultado pra você, é uma dica importante. Eu acho que fica organizado, fica bonito, não fica poluído o store. Então eu tenho essa questão da estética do store também, que é uma coisa que eu gosto de olhar e eu tenho essa atenção e esse cuidado. Então a constância é super importante. E não se comparar, muito importante isso também, porque as pessoas começam olhando um influenciador grande, que a gente tem as nossas inspirações também, claro, e já quer ser igual, e já quer chegar lá e já fica afobado. Só que Imitar, você acha que é legal no começo ou não? imitar eu não acho tão legal. Eu acho legal você se inspirar. Pegar uma ideia ali, juntar com a Modificar, né? sua e fazer um conteúdo legal. Porque na internet, nada se cria, tudo se copia. Você precisa pegar uma ideia que você achou interessante, colocar junto com a sua e desenvolver algo seu. Eu acredito que isso seja mais legal do que copiar, Entendi. né? Fica mais interessante. E aí as pessoas ficam focadas em se comparar com outras pessoas e esquecem que essas pessoas também começaram do zero. Essas pessoas também começaram com poucos seguidores, não tinham produtores, não tinham uma equipe de produtores como elas têm atualmente. Na Então, luta assim, mesmo, né? as pessoas começaram do zero. E, e às vezes as pessoas ficam nessa questão, nessa loucura de comparação e acaba, sabe, não aproveitando, não conseguindo desenvolver o trabalho bom por conta disso. E o principal, eu acredito que eu já falei isso, mas repetindo, é dar o primeiro passo. Começar a postar. Dá a Começa do cara a jeito que tapa. você tá. Isso. Seja você, posta suas coisas, sua rotina, dá a cara a tapa. Que se você tiver a sua identidade, a sua verdade, compartilhar um conteúdo responsável que gera conexão e confiança, você vai atrair olhares, as pessoas vão gostar de você, as marcas vão se interessar, porque você vai passar uma credibilidade super importante. E aí as parcerias vão começar a chegar, isso é natural, é um processo natural. Entendi, muito bom. Agora uma pergunta versão Under Podcast, tá? Ah, ai meu Deus, tem A até medo. pessoa. Não, tranquilo, mas é uma coisa pertinente, entendeu? Uhum. A pessoa precisa ser bonita pra ser influencer? Nossa, que pergunta polêmica. Não, é pertinente. Assim, pô, porque a Eu acho que não. influência. Acho que não, também acho que não. Mas tô perguntando pra dar pra gerar renda o bloco. Mas eu pergunto isso porque eu também acho que não tem muitas pessoas aí que estão no rolê. Mas eu tô perguntando também isso porque eu acho que isso também tem uma busca, sabe? Sim, eu acho que ajuda. Ajuda, com certeza, a atingir um público, mas não é o principal. A pessoa ter um conteúdo é importante. Mas eu acredito que sim, Isso agrega, ter né? uma aparência legal, aparecer bonita nos stories, no feed, chama atenção, sim. Mas isso é em qualquer lugar, viu? Se você Sim. for procurar um emprego no mercado de trabalho, pode reparar para você ver. Não sei se isso é bom ou ruim, mas as pessoas que têm uma aparência melhor, elas se destacam. E se É tiver o uma padrão, entrevista, né? Aí, é, aí que entra naquele outro se tiver assunto, né? uma entrevista de emprego e uma pessoa tiver
mais, né, com uma aparência melhor, mais apresentável, ela vai sair na frente. Não É não tem real, muito o que mano. Nossa. fazer. Eu já tive uma situação, isso um tempo atrás, tinha uma funcionária fazendo um teste, assim, eu olhei assim, falei assim, mas parece que, né, sabe? Eu falei, caramba, tá, a pessoa vende bem, né? Talvez. Aí eu fiz a minha análise, né? Caralho, mano, eu tô sendo muito filho da puta, né? Porque, tipo assim, é um ser humano, no fim das contas, sacou, mano? Tipo assim, sabe esses twin que dá na mente, assim? Caralho, mano, que loucura que o mundão é, tá ligado? Se eu tive esse pensamento, olha que eu sempre tô atento a algumas coisas. Eu tive isso, imagina pessoas que nem conseguem nem se resgatar no mental ali e julga mesmo e exclui a pessoa como se não fosse nada, sacou? Só por causa de Acontece. aparência, caso de, Por causa da aparência. É cara, importante. Tanto a rede social, mais ainda, né? mais ainda. Que tem tanta comparação, uma competição, E uma é muito dica aí, ó, importante. talvez você podia incluir para as pessoas que, não sei, aí sabe o seu coração, se caso você queira. Para quem não tem o padrão, é talvez a pessoa se blindar e não se preocupar com ataques, tá ligado? Claro, é a questão das críticas que a gente estava falando no começo. Então, É, vamos lá. Alguém chega assim, nossa, mó feio, hein? Putz, você vai falar assim, ah, nossa, cala a boca. Tipo assim, se não é. Mas se a pessoa tiver complexidade, uma coisa assim, que você se sentir, ou se estiver fora do padrão, sacou? E ouvir um comentário, vai mexer com a pessoa, com certeza. pô. Nossa, E o qual que é a sua dica? psicológico. Na verdade, quando a gente está na rede social, a gente acaba que se expõe. E além do reconhecimento, nós atraímos críticas. Isso é inevitável. E às vezes essas críticas nem vêm de pessoas desconhecidas ou haters, né? Vêm de um conhecido, felizmente. E isso é muito triste, porque as pessoas que trabalham com Hum, internet, elas esperam o apoio de um amigo, de um familiar, e às vezes não tem. Aconteceu comigo e acontece com muita gente. Vem com aquele ar de querer contribuir, né? Ah, Contribuir, não, mas você percebe que é uma tem um ar maldade, de né? maldade. Então, você precisa ter um discernimento. No começo, isso me abalava bastante, a crítica. Eu Sério? fica, sim, eu era Mas não mais com relação a jovem. você, né? A você ou ao seu trabalho? Aos dois, né? Aos Porque dois. acaba que interfere a minha imagem, enfim. Mas a crítica foi em relação à minha imagem e ao que eu tava desenvolvendo na internet. E aí isso me deixou um pouco chateada, um pouco abalada. Mas com o tempo eu fui amadurecendo a ideia. Eu acho que o amadurecimento, né, você aprender a lidar com isso, porque eu parei para pensar, bom, eu preciso aprender a lidar com essa situação. Se eu quero estar na internet, eu vou receber críticas. Isso é importante, é Eu uma dica, preciso ó. aprender a lidar com situações assim. E a partir disso, eu ouço as críticas, eu analiso aquela crítica, isso vai me fazer desenvolver, isso vai contribuir para o meu crescimento? Se a resposta for sim, ótimo. Eu recebo, eu melhoro, tento melhorar. Agora, se eu recebo uma crítica que eu falo, bom, isso não é pertinente, a pessoa que está me criticando nem é exemplo, então eu não Tô vou louco. absorver essa dica, entendeu? A pessoa para te criticar, ela tem que estar fazendo mais do que você, tem que estar em um nível melhor que você. Como pessoa, principalmente. Exatamente. E aí você recebe uma crítica de uma pessoa que não construiu nada, que não tem nada, que não agrega em nada, não tem valor nenhum. Vem criticar uma coisa que você está fazendo, que você está dando a cara a tapa, você está desenvolvendo, você está criando conteúdo, você está indo atrás, trabalhando, pesquisando. Então, assim, eu percebo que essa pessoa está só dando um pitaco. A crítica dela não é construtiva, eu só ignoro. Ignoro, excluo, vida que segue. Bloqueio se precisar. Não Ah, tem você é menor dessas problema. de bloquear a Não tem turma? menor problema com isso. Bloqueio e vida que segue. Então é isso. As críticas, se forem boas, a gente acolhe. Se forem ruins, a gente ignora, a gente não dá ouvidos. Você pensa em fazer uma consultoria pra quem tá começando? Na verdade, eu nunca pensei. Uma Mas não, boa. não é uma coisa que eu descarto, acho interessante. Até porque, mano, acho que desperta isso nas pessoas, né? Querer entrar nesse mundo. Imagina só que legal. Você não teve essa oportunidade, né, de alguém te ensinar. Eu falo isso porque eu faço as mentorias de filmagem e edição. É muito Sim. louco. Tipo assim, caramba.
eu tô fazendo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, sacou? Sim, com certeza. Eu acho que seria super importante. O trabalho das redes sociais. As pessoas começam de um dia para o outro, né? Postando a rotina, não tem uma base, não tem da onde começar, como começar, o que Pô, imagina melhorar, que legal começar legal já, já entendeu? sabendo o que fazer, né? Eu mesmo estava falando para você esses dias sobre questão de fazer vídeos, né? Uhum. Eu fui aprendendo na edição, melhorando de pouco em pouco, questão de aplicativos que podem contribuir. Então, assim, eu não tive uma base nenhuma, igual você falou. Sim, Eu acho que seria super interessante até a para cara. quem está começando. Embora hoje em dia tem muito material, né, na rede social, mas uma É, mentoria é específica é diferente, velho. Pensava a diferente. mesma coisa. Pensava, pô, mano, Juan, eu consigo. Por exemplo, te dar um exemplo. Eu fiz isso hoje. Coisa muito técnica, tá? Como que eu vou balancear o branco das 3 câmeras que eu tenho aqui? Eles são da mesma marca. Aí eu pensei, mano, como que é mesmo? Esqueci, faz tanto tempo que eu não mexo nesse negócio. Aí eu fui ver no YouTube. Eu fui um vídeo específico quando cheguei aqui com o chefe, né? Fiz rapidinho nas 3, eu vi no YouTube. Pum. Só que o meu é muito específico. Imagina agora alguém que vai começar, precisa do básico. Tipo assim, o básico É é o óbvio, é o que eu uso todo dia e que a pessoa precisa ter também todo dia que pra pra fazer. gente às vezes é tão simples e pra pessoa é algo. Às vezes eu vou ajudar algum amigo, assim, pra postar um vídeo na rede social dele. E ele fala: Nossa, que maneiro que ficou, como que você fez isso? E às vezes é uma edição simples que a gente Simples. usa no E pra aplicativo. pessoa resolve muito. E a pessoa fica fascinada. E realmente é algo a se pensar, viu? Eu Ó, acho super legal. Gostei da ideia. pô, o que você tá achando desse formato de podcast, assim, conversando, sem ser. Eu não tô. Não é mais igual eu fiz naquela vez lá, quando você participou com a Coopercar, né? Tá bem diferente, só pra você entender. É mais descontraído. Eu achei Entendeu? que essa ideia dos banquinhos, das poltronas, deixou um ar mais aconchegante também. Que lá era mais. Acho que era mais pesado. Até a própria conversa mesmo, sabe? Tipo assim, eu tô, acho que Aham, tô mais relax. mais fluido. Mas eu queria muito polêmica, talvez não queira tanto hoje em dia. Porque é lógico, a conversa, tipo assim, perguntar as coisas mais, não é pesadas, mas antes eu buscava isso, sacou? Aham. Fala o nome de alguém aí que você brigou, tipo assim. Aí Hoje não. não, hoje eu já entendo que, pô, mano, a pessoa vem aqui trocar uma ideia, falar do A trabalho pessoa e tal. tem Pô, outras tem um questões para fio. contribuir, né? Sim, isso aí e tal. É, Eu acho que, legal. tipo assim, querer tirar só o hype O do BO. ruim. Não, eu revi muito isso, sabe? De Aham. querer trocar uma ideia mesmo com pessoas que possam contribuir, pessoas que faz e acontece, sacou? Porque eu sinto que tem muito preconceito com pessoas que são influencers, digital influencer, blogueira, que seja. Acha que são todos iguais, sacou, mano? Eu acho, mano, quando eu participo de algumas reuniões, e tu chega nesse assunto, eu fico assim, nossa, mano, pô, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô percebendo. Tipo assim, tá faltando algum, sei lá, uma organização entre elas pra poder, sabe, acontecer. Uhum. Porque talvez compara, tipo assim, põe na roda assim. Você faz um trabalho mó da hora, por mó tempo já, com pessoas que estão começando, tá causando, e põe você no mesmo balaio, sacou? Você é louco, mas o que que tá faltando de comunicação, sabe? Você acha que é Aham. legal fazer, sei lá, tô falando isso pra gerar pergunta, de organizar quem faz esse trabalho de influencer, tipo, ser organizado no sentido assim, pô, mano, vem que você, ou vem fazer, alguém toma a frente disso, Uma agência? como se fosse uma agência de influência, alguém que toma a frente para poder fazer alguma coisa, porque quando qualquer marca na cidade quer fazer alguma coisa, direto na uma galera que faz trabalho sério, quem tá começando Sim. você vira nos 30, entendeu? Seria super interessante. Putz, Algumas agências já fizeram trabalho com algumas meninas aqui de Itajubá, que eu já percebi, já dei uma olhada. Mas isso é mais comum em cidade grande. Em Itajubá, eu acredito que não tenha. Tem as agências de social media que produzem alguns aí conteúdos, é um mas saco esse negócio. são questões diferentes, né? Não atinge Ah, não, a mesma finalidade. não, porque isso só, nossa. É Não é que a mesma são coisa. Mas eu acho mercados que. que tem que ser alguém, eu acho que as próprias influenciadoras mesmo, sabe? Tipo assim, gente, ó, não virar taxista do rolê, não, sacou? Tipo Aham. assim, virar, pô, vamos cobrar o mesmo valor. Não, não é isso, cada um tem seu valor. É o caso, por exemplo, do Rezende, né? O ex da Virgínia. Não sei. Ele tem uma agência. De influencer? É, Ele lançou ela, na verdade. é. Deu certo. Tá, só pra dar uma concluída no lance do seu trampo. Então, o seu trabalho de influencer, não, como que você lida? Só pra dar um peixe aqui em relação a isso. Na sua parte psicológica, emocional
espiritual e profissional. Como que você lida com essas 4 coisas, assim, sabe? O que dá pra agregar, o que atrapalha você? Psicológico, emocional, profissional e espiritual. Olha, eu acredito que em relação à É rede tudo junto? social, É, esse universo de rede social, às vezes conflita ou às vezes agrega? pra mim não gera conflito, não. Agrega, na verdade. Eu acho que essas questões se complementam. Questão espiritual, psicológica, a questão do profissional, porque eu uso a rede social também para divulgar o meu trabalho. Além de publicidade, meu trabalho como advogada, né? Mas é diferente o jeito que você divulga você quando você divulga uma marca? Ou é igual? Não, eu acredito que é Mesma igual. pegada? Muda o formato, né, de publicação, mas o comprometimento, a responsabilidade é até maior, porque a minha profissão exige, né? Ah, e tem coisa que você não pode fazer também, né? Exatamente. Por exemplo, um vídeo que às vezes eu posto mais descontraído no meu perfil pessoal, eu não posto no meu profissional, não vou postar nesse formato. Mais informativo, uma coisa mais séria, né? Entendi. Em relação ao psicológico, que entra essa questão da espiritualidade, que se você não tiver uma fé muito firme, uma questão Abala. bem resolvida, você fica com o psicológico abalado. Ansiedade, essas A porra toda. ansiedade gera um estresse ali, porque é muita E é informação comum, né? chegando ao mesmo tempo. E é É comum muito acontecer. comum, E porque pessoas as que estão pessoas não começando, sabem talvez. lidar, não tem uma base ali sólida, espiritual, emocional, e aí não dá conta de levar a rede social para frente por conta disso, porque precisa ter uma maturidade. Essa questão do pessoal que divulga tudo, que faz tudo. Você pode perceber, eu acabei de pensar isso, que elas não duram muito tempo. É um hype, já percebeu? Quando as pessoas estão. É, Elas estouram, elas entendi. ficam no auge um tempo, aparecendo, muita gente contratando, fazendo publi, tanana, quando vê, some. Não tem uma constância. Que não tem essa base bem. A marca não permanece com a pessoa. Entendi. Então você percebe que alguma coisa de errado tem, precisa mudar o formato de trabalho. E pode ser que por essas bases não estarem sólidas na cabeça dela, não ter essa maturidade, ela não consegue levar pra frente esse tipo de trabalho. E tem umas influências que eu conheço, é muito legal perguntar isso. É, você acha, bem provável que eu até sei a sua resposta, mas esse lance de crenças, né? Eu acho interessante a pessoa ter não crenças religiosas, mas às vezes bandeiras, feminismo, essas paradas todas aí. Você acha que queima o filme de uma influência que quer levar isso adiante? A parte de publicidade, ganha grana mesmo, sabe? Você acha que é uma boa ou é furada? Levantar bandeiras. Eu, por exemplo, não me envolvo nessas questões. Eu sou o mais parcial possível, porque eu acho que pode influenciar, sim. Tanto para perder quanto tanto Pra, os pra seguidores perder, quanto marcas, né? pra ganhar, quanto pra perder. Porque, às vezes, você pode deixar de fechar uma parceria, uma publicidade interessante, porque você levantou uma bandeira que talvez não teria necessidade. Mas também, pelo caso que você está falando, lance dos seus valores. Seus e outros influencers, então. Às vezes tem marcas que querem trazer algumas narrativas para fazer uma publicidade, por exemplo. Isso se analisa também, tipo assim, tô com uma marca aqui, a gente tá com uma coleção, sei lá, de roupa, alguma coisa que seja, que são alinhadas a tal assunto. Bom, vamos nessa com nós? Você analisa também esse Aí vai detalhe? esbarrar nessa questão que a gente falou, né, dos princípios e valores, realmente. Mesmo tipo assim, entendi, tá. Porque às vezes a bandeira não, dependente que seja que, não, isso não vai ser legal pro meu trabalho, entendi. Às vezes não fala, isso não combina Vai dar comigo. treta, vai dar É treta. melhor não, porque pode me queimar com outras marcas ou com futuros Ou, trabalhos. tipo, ou E te jogar também não numa combina caixinha, comigo. às vezes, também, que às vezes você nem quer estar, né? Tipo assim, independente de É, qualquer coisa, eu já de ideia. recusei publicidade porque eu falei, isso não combina comigo. Nada a ver comigo. Eu falei, não quero aparecer isso, não quero minha imagem vinculada nisso. Entendi, não, perfeito. Surgiu agora essa parada. Porque fosse um formato antigo, mano, só perdido. Mas só que agora eu tô levando pro Ainda outro, bem que você outro tá lado. Tô mudado, evoluindo, né? né? Evoluindo. Evoluindo espiritualmente, graças a Meu Deus, Deus. amém. Na sua colinha tem uma coisa pertinente pras influências aí que você anotou? Legal, isso é uma coisa que eu não ia perguntar. Dicas pra quem tá começando. Tipo assim, foda-se, tá ligado? Tipo assim, Viu eu como que penso, eu eu não ia sou. conseguir Viu pensar como que eu nisso. sou legal, gente? Viu? O pessoal aí achando que Achando eu que é sou só. chata. Pô, mano, tô tirando.
Não, eu lembrei de um caso que aconteceu sobre essa questão de responsabilidade, de influenciar com responsabilidade. Eu até brinquei lá no meu serviço que eu sou a Tamires só para baixinhos. Como assim? As crianças se identificam muito comigo. E eu acho isso muito legal. Eu falo, nossa, Nossa, é gente, um que trampo, hein? É um interessante. trampo, hein? E elas me seguem, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu posto. É mais uma vez a questão da influência. Tá, mas peraí, você viraria uma Lucas Neto pra fazer o trabalho? Acho que não. Não, tá bom, continua. Por exemplo, aquele dia que a gente tava gravando pra Cooper, você lembra? Era você ou era outra pessoa? Agora eu não vou me recordar. Não, eu gravei. Lá na base da Cooper. E aí passou um menininho, colocou a cabeça pra fora e gritou: Mãe, a menina da Cooper Car! Nossa, E fez joinha. tchau, assim. E eu achei super legal, porque eu falei, nossa, parece que eu sou uma artista, né, Pô, renomada. mas tá em vários lugares, né? Olha os E é isso que outdoors eu aí. acho que eles pensam. Eles olham no outdoor e acham que é uma pessoa de fora. Não sabe que é uma pessoa regional da cidade, né? E aí, quando vê na cidade, fala, nossa, lá ela. Ela existe, é de verdade. E eu achei eu fiquei super lisonjeada. Falei, gente, que belezinha. Outra vez, uma pessoa me abordou e falou, mais de uma vez, na verdade, foram duas pessoas. Falou, ai, minha filha te vê no outdoor, te acha linda. E ela fala que quando ela crescer, ela quer ser igual a você. Olha, que da hora. E aí eu falo, ai, olha pra você ver, tá vendo? Eu tenho que pensar nessas pessoas Com também. certeza. Porque as Mas crianças ninguém hoje em pensa dia, nas crianças, né? elas têm acesso à rede social. Elas burlam lá o sistema do Instagram, É. colocam a idade diferente e entram. Então, elas têm acesso. E eu me preocupo com isso. Falo, gente, se elas gostam de mim, Cara, que bom. Mas eu tenho que tomar esse cuidado. E às vezes não. a pessoa não pensa nisso. Nossa, acho que eu não imaginaria isso. Porque É, o pessoal tá pensando só nos adultos ali, na faixa etária de 18 a 50 anos, esquece que existem pessoas também abaixo disso e abaixo. acima também, né? Mas um Exatamente. senhorzinho lá, nossa, gostando dela, não sei o quê. E a gente caga, tá ligado? Para as pessoas. É, Interessante isso. e a gente influencia, né, de criança a 80 É, anos aí, né? cara, isso aí te deu um insight interessante aqui, porque quem começar a fazer trabalho local voltado para criança de um jeito estratégico, com esse pensamento vai pegar mais um mercado. Com De uma maneira, certeza. tipo, igual a Xuxa mesmo, tá ligado? Tipo É. assim, no Regional sentido não entre tem, aspas, eu né? acho. Eu não conheço ninguém que faz um trabalho assim. Tipo assim, você teve a percepção que crianças te reconhecem. Imagina Sim, só se fazer agora um trabalho voltado para as crianças. não é? Alô, marcas infantis. É, mas aí que é a sacada. Aí eu até quero falar sobre isso com você. As marcas, falo lojas, empresas, locais, elas às vezes têm um pensamento muito limitado em relação a usar a influência de uma maneira inteligente. Tipo assim, só vou usar a Tamires. Eu vou perguntar sobre isso depois, mas se a influência dela é se ela tiver um filho, para que eu mostre a realidade dela de ter filho. Sim, isso é É muito muito, comum. Mas é é muito comum, limitado. mas é muito óbvio. É muito Sacou? óbvio. Imagina você com a influência que você tem influenciar as crianças. As crianças vão ouvir você. Aí você tem que ter uma criança junto para fazer um trabalho. Tipo assim, eu acho estranho, entendeu? Aham. As pessoas, sabe, quer usar sei lá, um masculino. Às vezes as pessoas não querem usar o contrário, às vezes sair da caixinha, sacou, mano? Fazer algo Essa parte. diferente, né? Pô, isso vai dar acho que uma outra etapa para as influências locais, que é Com muito certeza. clichê ainda, sabe? Não muito, mudou muitas coisas, mas essa furada de bolha. Eu acho também que Só que eu acho que seria muito precisa muito interessante. da próprias influências, oferecer esse tipo de trabalho diferente. É igual eu faço, eu mexo com filmagem. Às vezes eu quero fazer uma coisa mais cinematográfica, eu sei que é caro, tá ligado? Mas eu posso chegar na empresa e falar aqui, não, permuta. Sabe, tipo assim, Aham. é o Oferecer, começo de né? um novo projeto, tipo assim, porque o básico está sendo feito, mas se eu quiser fazer uma coisa totalmente diferente, ninguém vai comprar essa ideia, preciso facilitar essa ideia, né, Tem para que ir para a dar a ideia, marca, dar o primeiro passo e para dar o case de apresentar. sucesso, sacou? Pra depois as outras ficar assim, gostei. Aí você ganha. Aí você põe o valor, entendeu? Pô, Exatamente. isso é uma boa, velho. Porque a Quinta de Barra, por exemplo, tem muito a questão do nicho de fitness, né? Que é o que eu trabalho, tem bastante. Sim. Então, nessa área, nós temos bastante influenciadores, mas em outras áreas é totalmente deficitário. Então, Não aí é tem. onde. Que é a questão, né, de virar a chave.
Muito boa essa colocação. Ah, boa. Como você tá falando de lance de filho, você pensa em ter filho? Filhos, penso, Casar, tudo tradicional. penso. Um dia, amém. Mas o negócio tá feio. Mas você acha que isso agregaria no seu trabalho de influencer? Tipo assim, ter esse momento? Olha, eu acredito que Mas pra sim, ter filho porque tem que ter as marido, pessoas. né? Tem, né? As pessoas, elas gostam de acompanhar a nossa rotina. Seria um a mais. Seria uma mais, seria uma novidade, né? Eu acho que as pessoas gostariam de acompanhar o processo. Eu, por exemplo, adoro acompanhar quando as influencers ficam, TikTok fez isso, né? ficam grávidas. Eu adoro acompanhar o processo, acompanhar chá revelação, essas coisinhas. Eu acho o máximo. É um tipo de conteúdo também, não Boa. deixa de ser. Então, eu acho que seria super legal, sim. Ia mudar um pouco o meu nicho, mas ia ser Acho que atrativo. iria ampliar, né? Mas eu seria uma mãe fitness, tá? Só pra constar. Como que é isso? Eu ia treinar de barrigão. Acho lindo! Pode? Pode. Vai ter limite, né? Pode, desde que o médico autorize, né? Não é só chegar lá e fazer. Já que você mexe na parte de fitness, perguntando por curiosidade mesmo. Esse lance de tomar creatina, essas paradas, assim, é seguro? Essas paradas ou é furada? Não Ah, sei. eu acredito. Eu acredito que é de boa, sim, é tranquilo. Eu É bom. tomo. Tá tudo bem comigo, graças a Deus. Nunca tive Eu problema, tenho não. problema de rins, aí eu tenho Não, medo tem de que tomar tomar. bastante Ah, tá. água. E também tem que passar no médico, né? Ah, Pra para de fazer. tomar. Eu não posso chegar comprando, metendo louco. Não, eu fiz isso. Ah, mas Mas não é recomendado, né? Às vezes a pessoa. O ideal é você quantidade também. perguntar, pra ver se tá tudo certinho. É igual pré-treino, né? Às vezes a pessoa não pode tomar por alguma questão de coração. E aí, o ideal é não já chegar tomando. E bomba. Bomba? Posso tomar? Ah, se você quiser. Mas faz mal? Eu não sei, tu pergunta que eu não Se manjo. você quiser, ótimo, né? Não, se quiser, eu Faço o que eu quero. falo, mas. Bom, nada. Cada um tem uma percepção, né? Ah, eu falo isso, eu sou muito ignorante. Você deve estar vendo que eu não faço academia, né? É, essas paradas, assim, que se tá nesse meio, é comum? As pessoas tomarem coisa pra ficar mais forte, assim. Ah, é mais comum do que você imagina. Mas é um resultado muito imediato, assim. É uma coisa que a pessoa fica. Não Não, é não. músculo de verdade, né? Não Assim, sei. você tomar a bomba, só ela não vai dar resultado. Ela vai dar um Sim. resultado, mas vai ser mínimo. Você precisa treinar, ter Mas vai dar um músculo. alimentação. É tipo assim, é dar um Mas músculo ou dar um fake músculo, sei lá, ela dá um músculo, mas você precisa manter aqui. associar ao treino e à dieta. Porque se você parar, você perde tudo. É muito. É muito instável. Tem que fazer todo um ciclo que o pessoal Não, fala, né? Eu, entendi. eu não entendo muito bem esse lado, mas eu acredito que seja assim. Então, você tem que ter a constância ali do treino, da dieta e o ciclo que eles fazem, né? Sei muito bem. Eu só tomo whey com a creatina. Tá ótimo. E já tomei também um hipercalórico pra ganhar massa. Da hora. Nossa, essas coisas eu acho interessante demais. Ganhei 13 quilos de massa. De massa? Muita diferença. Caralho, da hora. Quem vai ter um podcast aqui, a gente tá conversando, é a Giovana Dias. Ah, conheço a Gi. Sobre essas paradas aí, mano, tá ligado? Fitness. Ela e o Gustavo, mas. Eles têm a Diaz, né? Tá, vai trocar essa Vai ser ideia. legal, vai ser interessante. Eu que não entendo nada. Ó, a gente Tá vai. na hora de começar, Juan. Ah, então, né? Não é Acredita que eu penso verdade? também nisso? Vou te influenciar. Tá, na verdade, é onde a Olha, influência. Até perguntar isso pra aproveitar isso, né? Será que a influência pra mudança de vida tem que ser um pouco mais bruta pra quem segue influencer? Tipo assim, ó, se você não fizer isso, você vai morrer, cara. Você vai se fuder pra caralho. Tipo assim, sabe, ser mais não. hardcore? Porque Eu coisa boa, acredito. ninguém, acho que, sei lá, fala assim, nossa, vai beber você só hoje. Vai lá, Juan. É muito importante. Eu, assim, ô, Eu acredito que, na verdade, não. As pessoas, elas sabem que não é do dia pra noite, que é difícil. Se a gente aparecer assim, hard, assim, as pessoas vão se assustar, vão ver que é impossível chegar no resultado. A gente tem que mostrar que aos poucos, com os pequenos hábitos, com a mudança de rotina, com a constância, é possível mudar. Porque também não dá pra apresentar uma coisa que é irreal, que a pessoa não vai conseguir alcançar, que é inalcançável. eu sinto duas coisas. Eu sinto que as pessoas que estão bem é distante e quem pode começar é muito longe.
As duas coisas iguais, né? Parece, né? Mas é o sentimento que eu tenho. Eu vejo uns caras, tipo assim, cara, nossa, da hora. Eu acho massa ver uns caras, tipo assim. Eu não gosto de gente bombada, não, acho zoado. Uns caras, tipo, bem, sabe, pô, cara, legal, o cara tá com postura Aham. legal, bacana. Legal. Aí eu vejo, pô, os caras fizeram mó corre pra chegar aí. Preguiça. Tipo assim, sabe? Ou, aí depende Sacou? também da percepção. É, Ou vai olhar e vai falar, nossa, ela teve uma mudança muito ir pro legal, lado bom, né? Eu quero sou um merda também. mesmo. É, eu também recebo muito feedback em relação a isso. As pessoas mandam mensagem falando, nossa, você é uma inspiração pra treinar, pra começar, porque eu ganhei 13 quilos. Eu Então, é o era resultado que me pega, ó. magrinha. Eu era magrinha e hoje as pessoas olham pra mim, as pessoas que me conhecem há mais tempo, né? Tem a fotinha lá que eu fiz sua. Oi? É a primeira foto sua. Lembra? É verdade. Você vê, nossa, fala, uau, que mudança. E aí você vê que eu comecei também do zero, porque eu era totalmente sedentária. Eu comecei a treinar faz uns 4 anos, depois que eu me formei. Fazia nenhum tipo de exercício. Comecei do zero, na raça, na coragem mesmo. E ia todos os dias. Não, no começo eu não fazia dieta, não tinha personal, não tinha nada. Só a garrafinha e um sonho. E aí eu comecei, fui gostando. Aí entrou pandemia, fechou tudo, parei. Continuei treinando em casa, porque aí eu comecei a tomar gosto. Hum, E aí, depois que foi melhorando as coisas, que é o que eu falei de começar do zero, né? De começar de baixo, não ter os melhores equipamentos. Que aí eu comecei a ter a parceria com a BF, que aí eu comecei a entrar com suplementação, comecei a ter a consultoria com o meu personal, com a nutricionista. E aí só foi potencializando o resultado. E aí, em 3 anos, deu um boom. Tanto que as pessoas estavam comentando, achando que eu tava usando bomba. Mas é tudo uma questão de constância. Você fazer tudo é todo todo dia, pouquinho. E, né, tomar a suplementação, fazer tudo certinho, a dieta. Dá um dieta que resultado pega a turma, legal. né? A dieta é o mais difícil. Foquinha, arrepiando. É o mais difícil. É A foda. comida gostosa ali. E você ter que evitar algumas coisas. Mas no fim, o resultado é muito bom. Você fala assim, valeu a Ah, pena é, não pra ter quem tem comido. resultado. Eu Mas falo, pra ter, precisa começar, Juan. sim. Sabe qual é uma coisa que um influencer que poderia existir? Aquela pessoa que poderia falar de ligar o foda-se pra tudo, mas fazer. Tipo assim, gente, é tipo assim, é tipo um psicologia reversa, sabe? Não focar no resultado. Gente, você podia ter esse aqui, ó. Ou você tá muito zoado, você tem que se melhorar. Não botar nos extremos, mas no meio, fazer a pessoa assim, aqui, ó. Tipo, influencer. Eu fico imaginando influencer assim. Ah, cara, aqui, você não tem nada pra fazer? Puxa um ferro, mano. Foda-se. Vamos lá puxar um ferro. Que você esquece tal problema que está na sua vida de tá devendo uma grana pro cara. Esquece, mano. Puxa o ferro. Você tá usando a psicologia reversa pro cara ter o Aham. gosto da parada sem focar em resultado. É Sempre verdade, se uma boa preocupar ideia. em. Ah, eu quero ter uma barriga chapada. Ah, eu não consigo. Aí os caras desanimam. E falam isso por mim. Ah, foda-se, tá ligado? Não Mas preciso. geralmente quem começa com a mentalidade do shape, de ficar fortão e tal, e depois acaba percebendo que isso ajuda em outras coisas e aí muda a mentalidade. Disposição, né? Por Tudo mais. exemplo, eu mesma, eu comecei, claro, que foi pela estética, todo mundo começa pela estética. Sim, Mas ser humano, né? depois eu comecei a perceber que começou a interferir totalmente no meu estilo de vida, de, por exemplo, ansiedade, estresse, por conta do meu trabalho, que eu lido muito com problemas de outras pessoas. Eu comecei a liberar o meu estresse e minha ansiedade na academia. E aí começou a me fazer muito bem. Eu saía já 10 quilos a menos das costas. Então, você vê que é uma coisa que faz muito bem pra mente. É, porque libera os hormônios, né? Endorfina, que faz muito bem. É os hormônios do prazer. Então, é muito bom. É uma atividade e é uma atividade acessível para todo mundo. Você não precisa estar numa academia para você se exercitar. Você pode se exercitar em casa, né? Num parque ao ar livre, né? Correr, fazer uma bike. A virada de chave que é importante, né? A virada de chave é o começar, né? É o mais Pegar difícil. gosto, né? É o mais difícil, mas é o mais importante, é o primordial. Aproveitando, tipo assim, eu falo isso pra Cristiane. Pô, seria tão legal se a gente tivesse o vício que muitas pessoas têm em relação a fazer essa parada. Eu acho muito legal pessoas que fazem de uma maneira assim constante, por anos e tal. Caralho, que essa pessoa, por que ela gosta dessa parada, sabe? Tipo assim, minha irmã é. Mas, tipo assim, nem por isso, mas o gosto de estar ali por algo normal, sabe?
caralho, qual que é o segredo? Você pode vender isso na sua mentoria. Aham. Mas essa virada de chave, tipo assim, pra você tomar gosto de fazer academia e não mais se preocupar com porra nenhuma, tem que fazer tal coisa. Sabe? Tipo assim, falta um. Mas é a virada de chave que você falou, quando você É, começa a perceber que começa a te influenciar em outros aspectos da sua tem que vida. estar lá pra fazer, né? Não tem como É, aprender porque isso. quando você tá lá, você não consegue estar focado em outras coisas, porque você precisa. Gente, pra fazer exercício, não é só chegar lá e puxar o peso, não. Você tem que coluna reta, estufa o peito, respira direito, deixa a barriga dura. Como que você vai Ah, pensar em outra coisa se você tá pensando em não morrer? E tá pensando ali no exercício. Então você fica muito focado ali, ó. E ainda tem que contar, tá? Eu perco a conta todas as vezes. é, é. Perco. Vai fazer 4 de 15. Eu tô lá, 1, 2, 6. Contei tudo Tá errado. Meu fazendo. personal quer morrer comigo. Mas tá vendo? É tanta coisinha pra você se preocupar ali na hora. Como você ficar pensando no seu problema que tá lá fora? Nossa, Então é isso. E aí você sai, nossa, leve. Uma outra pessoa. É muito bom. interessante. Tenta começar pra você ver. Já pode Pensando. matricular, já tá, já Não, eu tenho academia aproveita. paga, né? Aí, ó, Tá no clube. E lá só fazer. começar. Coloca o seu foninho, coloca sua música preferida lá e faz o seu Mas tem que tempo. fazer certo também, né? Sim. Tem que ter auxílio de alguém que faça. Geralmente tem os professores que ficam na sala, né? A pessoa Mas dá. também tem os profissionais que vendem o treino, né, por fora. Acho que ela não Igual o pode. meu personal. Fica a dica. Ela não pode lá, né? Mas é interessante. Não, muito bom. Ó, viu? Você tá influenciando, tá fazendo já as pessoas pensarem. Mas é uma questão muito legal e é uma influência do bem, né? A minha mãe começou a treinar depois que eu Olha. entrei pra academia. Tem uma parada que eu fiquei pensando também, que existe um lance, não sei se você sabe disso. Falado, né? Um amigo nosso, Cor, ele é bem magro, assim, tal. Ele começou a fazer várias, mano, por anos, assim. E falou assim, ah, não vejo resultado, tal. Aí um outro amigo falou assim, ó, existe tipos de corpos. Eu falei, caramba, tem essa parada também, velho? Tem Tem. morfo, as quatro lá. É ectomorfo, É, né? Umas questões assim. e- Pior que tem, viu? caralho, que loucura. Que cada um tem, no fim das contas, quem faz academia, que cada um no seu perfil, né? Talvez assim, tem um resultado X. Porque às vezes É. esse brother meu, ele tava mirando uma parada totalmente fora do que ele pode conseguir, No, sacou? no Paulo Musi. É, o cara, sabe, tipo assim, outra pegada, oposto, assim. Sim. E ele, tipo assim, ele fazia, sei lá por quê, quis É a fazer, talvez questão pra da ganhar massa, tal. comparação, né? A gente não pode se comparar Então, também. Até na academia a gente não pode se comparar, porque cada um tem um estilo, uma genética, um tipo de corpo. a Tem gente tendência, que tem tendência para emagrecer rápido, tem gente que não tem. Tem gente que tem tendência para ganhar massa, tem gente que não tem. Eu sou mais alta, então para mim ganhar massa é muito difícil. Então tem tudo isso, você não pode se comparar. fazer o seu Tem e que fazer o seu, coloca o seu fone, faz o seu, show de bola e vai embora. É isso. cada dia um dia. Cada dia, um dia de cada vez. E aí, em um ano, você vê o resultado e você fala, nossa, valeu a pena ter começado. Vamos salvar esse corte aqui. Salva pra você ver todos os dias, assim, de motivação. É porque quando eu sou decidido pra fazer uma parada, eu faço, tá ligado? Isso aí ainda eu fico meio, sabe, meio assim. E por que? Agora eu vou devolver uma pergunta pra ele. E Certo. por que você não começa? Porque eu. Tá. Na verdade, é preguiça, no fim das contas. É uma parada também de motivação, tipo, sabe falar real, bem real, pra caralho, assim. Eu sou casado, né? A gente tá 8 anos? 6 anos. 7, depois 18, sei lá, 7 Olha anos. só, quanto tempo. Tá. A gente começa a botar umas prioridades, tipo assim, eu sei que é saúde, tá? Uhum. Mas, né, na minha cabeça, antigamente, e também um pouquinho hoje, é muito uma parada que às vezes, talvez, porque eu tenho certeza que se eu mesmo começar a fazer essas paradas, vai mudar não só corpo, vai mudar muitas coisas, sacou? Vai mudar outras percepções, outras paradas. Sei que vai dar uma evoluída essa bacana e Aham. tal. Mas no fim das contas, eu fico com preconceito, no fim das contas, que esse lance de corpo, independente se é homem, mulher, tal, eu me incluo nisso, que eu peço que eu fico mais acomodado, sacou assim? E se eu quiser fazer uma coisa, só que eu fico mais, só que muito grande,
com as costas largas, com as pernas não sei das quantas. Isso, a minha motivação não tem essa motivação de ter isso, sacou? Tipo assim, talvez se eu fosse um cara solteiro, eu quisesse chamar a atenção, sacou? Eu poderia, uma boa, se eu não tiver isso, eu vou ser um cara engraçado, talvez. Tipo assim, sabe? Eu tenho uma ou outra, sacou? Aham. E a gente conversa com os caras, né? Com os amigos, né? E os caras que fazem, eles trazem essa informação. Tipo assim, tem que, cara, é uma opção. Mas a opção pra eles é catar mulher, sacou? Isso, mano, mas não é, pra mim, ou é saúde, ou, sei lá, disposição, que eu mexo muito com o braço, né, cada câmera, talvez seja Sim. mais pra isso. É uma parada que E seria vai minha motivação, fortalecer, seria nessa onda. para trabalho mesmo. Só que ainda esse lance meio, tipo assim, isso ia soar estranho pra mim. Eu ter um objetivo X de melhora, mas o meu objetivo, na verdade, não é esse. É só fazer uma coisa que não precisa de resultado. É só fazer exercício no meu braço, minha perna, alongamento, blá, blá, blá. Sacou? Está com preconceito Preconceito pra caralho. enraizado. Muito preconceito, Nossa, entendeu? tem que Porque mudar. é um complexo, talvez, alguma coisa E assim, né? outra, por que que você, além da É. saúde, por que que você não pode ficar com um físico legal para sua esposa? Ela ia adorar. Digo mesmo. Né? Exato. Mas é uma coisa, é muito coisa de casado, isso, tá? Mente meio normal, todo mundo Aham. meio. Tá focando que tem criança. Ela, exato. Alimentação morando junto é difícil um comer um lanche, outro Muito passar no difícil, porque aí fica difícil para seguir dieta, porque é uma tentação. Você tá ali, né, e vendo uma coisa gostosa. Agora, quando os dois vão juntos, é até uma motivação maior. Que aí Tem que virar um é vício. Isso que eu super queria chegar legal. nesse. Bem provável que a gente chegue um dia. Mas, tipo assim, de fazer. Eu tenho isso na minha cabeça, sabe? Tipo assim, mano. Enfim, o lance do propósito, sabe? Tipo assim, mano, propósito. Só que é um resultado que. Quando você começa a fazer coisas, existe um resultado. É uma Falta, consequência. falta ter um objetivo, sabe? Tipo assim, não, peraí, parou tudo. Porque eu quero dar uma repaginada e aproveitar isso também, tá ligado? Tipo assim, no futuro. Isso é importante. Eu tenho 30 e poucos anos, talvez quando chegar nos 60 eu tenho que estar esperto, né? Dias, não. Nossa, e faz uma diferença Ah, se eu enorme. moscar, se eu chegar a 60 anos sem fazer nada, eu tô perdido, mano. É, porque além da estética que a gente tava falando da Então, saúde, é a idade chegando. exercício básico de levantar, sentar, carregar uma sacola, Imagina só né? começa a falhar nisso. Andar na rua, imagina. Tropeçado de graça, assim. Sendo que dá pra prevenir, né? Dá pra você fazer um exercício e se precaver. E isso é uma motivação que eu tenho. Só que isso aí é engraçado. O ser humano, eu talvez seja um filho mais filho da puta nisso. Ele não é o mais importante, mas é o que menos motiva. As pessoas sempre fazem isso quando tá na pior, tá ligado? É que só Talvez eu tenha lembra quando esse tá na foco. pior, né? Esse foco principal é o que eu deveria ter. Entendeu? Então que a gente tá tão rodeado nessa cultura, é, sei lá, mundana, talvez, que o objetivo tem que ser esse. Se não for esse, os outros ficam menores, sacou? Na verdade, uma exposição que quem não faz, não quer ter, talvez, não preciso ter isso, tal, bobeira. Mas quem tá fazendo isso. Eu falei, caralho, mas fudeu. E muita gente começou. Influencia mal no fim das contas, sabe? Muita gente começou a ter esse estilo de vida mais saudável, né? Nos últimos tempos. Eu tenho percebido que tenha crescido Dá um boom. muito esse movimento de pessoas que correm, fazem ciclismo, pessoas que treinam, a academia anda bem cheia. E é uma influência do bem. O pessoal Sim. tá super ativo. E aí eu penso que esse pessoal vai viver muito. A nossa geração vai ser uma geração que vai viver muito. Eu quero chegar com saúde nos meus 90, 100 anos aí. Firme, né? Firme. Então eu acho que é importante. Então, Não, se boa. matricule. Boa influência. Tamires, a gente vai pra reta aqui, final, que é uma coisa que eu sempre faço, eu vou retomar agora também, que é o nosso último bate-bola, só pra eu falar uma Tá. palavra, você fala o que vem na sua cabeça, o que remete, se quiser aprofundar, profundo, se não quiser aprofundar, não aprofunda. Tá. Por que eu faço isso? É bom ressaltar isso. Porque no podcast, a gente conversa sobre o trabalho das pessoas, o cargo da pessoa, né, tudo mais, o que ela representa e tal, e a gente esquece que cada pessoa que senta aqui é um ser humano, sacou? Hum. Que participa, né? E o bate-bola é um resumo, na verdade, geral do que a gente fez, no fim das contas, que mostra, aí fica escancarado quem é a pessoa, no fim das contas, sabe? Uma forma muito sutil, né? Muito respeitosa. E eu fiz isso de uma forma muito estratégica, só pra saber, que tudo, mano. Eu conversei com pessoas que, no começo do podcast, elas falavam muitas coisas. Eu fiz podcast com pessoas que foram presas depois. Mas no começo,
falaram, não, aqui é isso, aqui a gente faz tudo pro bem, né? Mas na hora do bate-bola, entregou o ouro e eu ganhei a cena. Uhum. Na verdade, ganhei a cena depois a pessoa foi presa. Mas não é só o caso, Ai, não, que tá? você. Ai, não. Advogada, cara. Pô. Mas só um exemplo pra você que é Aham, muito interessante. Você vê que é bobeira, mas é muito interessante eu fazer isso, que é certo. interessante demais. Muito bom. Então, tipo assim, Aham. Ganho Era perigoso e ele sabia disso. corrupção. Nossa, que situação. Vamos lá. Um livro. Um livro? Como eu era antes de você. É bom? É lindo. É de É sobre o quê? romance. Romance, Romance? gente. Romance. Ah, entendi algumas coisas. Vamos lá. Uma frase. Olha, é uma frase que eu li hoje, que eu acredito que vai se encaixar muito bem, porque, pelo que a gente conversou aqui. Ah. É do Mário Cortella. Faça. Como que é? Deixa eu olhar aqui na minha Olha. colinha. Olha. É o que eu tava falando pra vocês sobre a questão de começar do zero, né? Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você ainda não tem condições melhores para fazer algo ainda melhor. Bom. Uma coisa que eu aprendi quando era moleque, faço até hoje. Eu ouvia muito punk rock, sabe? E a frase do punk é do yourself. Faz por você, faça você mesmo, tá ligado? Faz, mano. Foda-se, só faz. Isso aí é decisivo pra todo mundo, né, mano? Faz, depois você melhora. É, Primeiro você começa, né? primeiro começa, depois você melhora. É É boa. a trend do É. Instagram. Um filme. A cabana. Lindo, né? Você é sentimental? Eu sou, gente, não Você chora? parece? Não. Viu que é muito louco isso? Tá vendo? Se a gente vê a É o influência que eu ali, transpareço, né? tá ali, isso aqui, às vezes. Porque como é Já passar me isso também? falaram isso também, que eu aparento ser uma pessoa mais empoderada, enfim. Mas é só uma casca. Caralho, que loucura, né? Que da hora, viu como é interessante? Eu choro vendo vídeo no TikTok. Sam, cadê? Sam é ótimo. De mesmo? É, Independente do eu tô horário? rolando lá. Aí tem um vídeo engraçado, eu dou risada. Aí eu passo, aí tem um eu choro. Aí quando eu tô chorando e rindo, não sabe mais o que que tá acontecendo. Interessante. Uma série. Série? Ah, The Chosen. É a última que eu assisti, inclusive, a quarta Porra, temporada. não é ruim, né? Cadê? Saiu É, a não, é quinta, ótimo, né? saiu a quinta agora no cinema. Eu Aqui falei já que sabe a história, eu né? não quero assistir. Aqui Chorar. é o pesada? É a última ceia, né? Então tá encaminhando pro final. Vão ser 7 temporadas, já pesquisei. 7. A Mas não tô linguagem deles é. preparada pra isso. Pra The Chosen, aquele quadro tá ali fora. Eu sei que é um quadro que a gente não. É pra representar, né? Deixar bem que. Ah, vai ficar lindo? É ótimo. Bom, porque eu já tá sempre fitando nós. Muito bom. Uma música. Nossa, que pergunta Ô, difícil. louco, Eu sem sou muito curtição. indecisa. Ah, tá. Ah, O Fogo Arderá. Acho que é esse o nome. É gospel? É um louvor. Nossa, foi ruim, né? Não sei. É uma música linda que eu conheci passado, há uns meses atrás. É bem linda. Tem uma que eu gosto bastante, que tô ouvindo, vi uns tempo atrás, é do Thales Roberto. Conheço. É gospel ou louvor? Não entendo a diferença. Eu falo louvor. Mas é a mesma fita, né? É a mesma coisa, eu acho. Porque tem gente que fala, as igrejas mais antigas, né? Falam hino, Ah, é. os hinos. Então, acho que é tudo a mesma Nossa. ideia. Aí me lembra a música da Cassiane, Vindo da Vitória. Conhece? Tem um pedacinho pra gente, só pra gente finalizar. Ah, capaz. Nossa, isso, Imagina isso, que você. isso ia dar uma audiência. Imagina que louco. Jogando. Uma pessoa. Uma pessoa? Então,
isso é muito difícil. Porque eu já penso em pessoas. Fala pessoas. Meus pais. Imaginei. Falei, liberei. Obrigada, viu? Pela colher de chá. É foda, né? Como que se eu escolhesse um, ia dar briga em casa, né? Sabe qual que é a minha pessoa? Hum, Um arrependimento. arrependimento de não ter feito algo. Só me arrependo que eu não fiz. O quê? Lista. Tudo gera aprendizado. Até quando não faz? Às vezes, sim. É difícil pensar, né? Aconteceu. Uma conquista. Eu acredito que seja a minha formação, né? Minha aprovação na OAB. É Sou a prim- difícil, né? Essa Eu sou a parada. primeira advogada da minha família. Primeira? Que da hora, mano. Eu mudei a narrativa da família. Quebrou outra profissão, outro trampo? Na verdade, eu venho de uma família muito simples. Então, a maioria não teve a oportunidade de estudar. Poucas pessoas estudaram. Poucos parentes têm uma profissão, né? Então, é por causa disso. E alguns são da parte de exatas. Então, só eu que sou advogada. E tá, você tem OB e eu não entendo muito de advogado. Sempre pergunto coisa nada a ver pros advogados que já participaram já aqui do Under. Tem alguma área específica que você queira participar assim no futuro? Ou o trabalho que você já faz já é o que tá valendo? Você fala que a Não área que eu sei. atuo? É. Eu atuo atualmente na área de família, É né? o No que direito você de decidiu família. fazer. Tipo isso. É que eu Eu tô entendo. atuando. Mas eu atuo na área civil, eu pego de tudo um pouco, né? A Tá. parte de inventário, os campeão, essa questão, tudo que engloba a esfera civil. Tá, esse lance da FEP é um projeto, ou não? É o. Não, é um escritório modelo que a faculdade tem, que os alunos podem fazer o estágio e aí já atende a Ah, população. eu não sabia. Eu achei que era É. igual a Unifei faz, tá ligado? Faz um projeto lá, os caras. Ah, não, não. Palavra Já existe há muito real tempo. mesmo já, né? Real. Entendi. Péssimo se for de advogado. Se um dia eu precisasse de advogado, eu nem sei como que seria. Tipo assim, Você tem coisa que eu manda, pergunto pro advogado. você mandaria mensagem pra mim Ah, você e aí direcionaria. eu faria uma consulta. O pessoal cobra pra fazer essa parada? Cobra, Aí, ó, não sabia. Que eu pergunto coisa nada a cobra. ver. Não, putz, é coisa tipo assim, a pessoa. Não, Até do são criminal, honorários. velho. Essa A parte. criminal já não é minha área, eu Penal, na não verdade, né? trabalho. Essa parada aí. É, criminal. É. Que, putz. Aí eu pergunto coisa assim, então, minha avó tem um terreno lá. Tá ligado? Eu não Ah, entendo. mas é muito comum. É normal acontecer isso? É normal. Putz, cara. Não tem como, né, identificar. É um sonho. Sonho. Acho que crescer ainda mais na internet, atingir mais pessoas, talvez expandir para algo maior. Big Brother. Já me falaram sobre isso. Nunca, nunca neguei, nunca falei assim, nunca vou. Nunca disse nunca. Mas Mas é um nesse caminho. momento, quem sabe no futuro. Sabe por quê? Eu acho que as pessoas. O que eu imagino? Pô, são uma boa uma aparência tal, tem todo um lance. Eu acho que os caras devem ganhar assim, não, vou arrastar essa menina lá pro programa É, pra fazer gerar um conteúdo pra nós usar. quem sabe. A seletiva é bem difícil, né? Muita gente. Mas é uma É, mas às oportunidade vezes é muito um. legal pra, né, promover. Pior que nada. Melhor Depois que nada, volta, continua o trabalho. Muito bom. Peraí. Dinheiro. Dinheiro? Faz dinheiro. Eu Importante, faço. mas perigoso. Ah, tá. A minha opinião. Importante. Importante. Sem dinheiro a gente não Ganhar, faz levantar nada, né? qualquer, né? Possibilidade. O dinheiro O gera possibilidades. Brasil. Brasil. País lindo. Uma diversidade maravilhosa. Família. Família é tudo. A base, né? E por último, fé. É. Eu
falar sobre isso. É que eu não consigo pensar. Lógico, É. eu ia falar Deus, mas é muito óbvio. Que ela representa, tipo assim. Falaram pra mim já, assim, é um combustível. É o que move a montanha. A fé é o que nos mantém de pé. Nos motiva todos os dias, que nos dá força pra continuar, que nos motiva, que é o combustível mesmo. Gostou? Participar do Gostei, muito obrigada pela oportunidade. formato? Da hora. Foi ótimo esse bate-papo, para as pessoas me conhecerem um pouquinho melhor, Sim. né? Além das redes sociais. Nossa, é importante. Depois vai ter uns cortezinhos, a gente vai, né? Certo. Se você quiser, eu solto alguns dos cortes, né? Caso você queira aceitar alguns, porque eu sei que é organizada, né? Então tem que ficar esperto. Sim. Pra não ficar bagunçado. Mas se, tipo assim, Não, meu toque grita. talvez, uma coisa que eu tô pensando agora. Se eu gerar todos os cortes, caso você queira também, eu posso até te enviar, Uhum, se você quiser, tá? certo. Eu posto do podcast aquilo que eu acho pertinente. Lógico, vou marcar você se aceita se você quiser ou não. Ou vice-versa também. Caso você quis, nossa, que legal pro meu trabalho. Pô, legal o que eu Certo. falei. Uhum, Aí se quiser marcar a gente de collab, tamo junto, entendeu? Acho que é uma forma legal. mais democrática, talvez, de Beleza. fazer assim. Combinado. E realmente falou, é uma forma de pessoal humanizar um pouco a influência, né? Porque fica meio. Ah, a blogueira. Conhece muito pouco, É, fica muito distante, né? só vê foto de outdoor, só vê as publis falando e tal, mas existe um ser humano por trás aqui, né, disso tudo. Exatamente. Então, Tem uma história por trás de cada tela, né? com certeza. E quando você ficar famoso, você volta aqui com nós. Sim. Com certeza. Eu falo pros meus amigos que eu não esqueço das pessoas que me apoiaram no começo. Principalmente, também não esqueço das pessoas que não apoiaram. É, boa. Eu não guardo rancor Rancor. de ninguém, mas eu guardo nomes. Sim, você ficar, né, pagando um pau depois, né? Depois Não que é? tá tudo feito. Aí não. Talvez a gente continue na pegada nossa de trocar ideia com as pessoas e daqui a um tempo Uhum. a gente volta a conversar. Com certeza. Será um prazer estar de volta. Fazer daqui pra frente. Isso. Obrigado, tá? Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Falou! Oi. Isso é tudo bem, pessoal. 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 Isso é tudo bem, pessoal.
tudo bem, pessoal. Isso é 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 tudo bem, pessoal.